Bom dia, queridos. Bom dia oficialmente. Agora, ei, que alegria ter vocês aqui comigo para esse último dia de leitura desse livro que está incrível. Vamos destacar aqui, destacar para todas as pessoas. Muito bom, então nós vamos para o último dia de leitura da arte da autoconfiança. Esse livro que está impactando, impactando tanta gente, muito legal falar sobre essa questão. O que é a confiança, sobretudo esse lugar que existe uma diferença entre o gênero masculino e feminino, da confiança, em que as mulheres, na condição desse gênero feminino, sofrem um pouco mais, parte pela sua própria natureza humana, hormonal, parte pela estrutura de como seres humanos se constituíram. Vamos para o último capítulo. Eu gostaria de lembrar a vocês que ontem, acho que a Mari está aqui na sala, não está, Mari? Deixa eu ver. Mari está aqui. Não está podendo abrir a câmera, Mari? Mari, estava ontem no evento, nós terminamos ontem a semana da chave mestra. São 9 chaves que eu entrego para vocês, de toda a realização e concretização possível. E dividido em 3 tríades, uma tríade da liberdade, outra do fluxo e outra da própria concretização. Tudo que nós concretizamos e realizamos na nossa existência passa por essas tríades, que presume a liberdade, o fluxo e a concretização. Então, cada dia eu trabalho uma tríade dessa. Assim foi terça, quarta e quinta. Ontem foi o último evento que nós fizemos, foi ontem. Ei, Liciane, que legal ter você aqui. Então, ontem foi o último evento. Se você não teve a oportunidade de acompanhar, está disponível os 3 eventos no YouTube. É só pedir o link, entrar no grupo da Chave Mestra e pedir o link. Você vai poder estar assistindo. Nós estamos falando da necessidade de alinhar a vontade e o propósito, do poder da imaginação e da lei da atração, que é importantíssimo você atrair, o que você vai atrair para a sua vida, de entender o que é a abundância, o que é o ritmo na sua existência e o poder em si, você se empoderar dos seus projetos, da sua relação, de você mesmo. E, por último, 2 pilares importantíssimos, que é a justiça e o amor. Sem ela, de uma forma adequada, você não concretiza coisas do bem, que vão dar bom. Então, não é uma questão de concretizar ou não. Concretizar, nós concretizamos todos os dias. Tomar um banho, dormir, entrar nessa live, é concretização o tempo todo. Entrou em ação, fez um processo, está realizando alguma coisa. O problema é o que, como você está realizando, qual a consciência que você tem disso. Então, essa é a importância desse evento da Chave Mestra, para você tomar consciência, e esse é o caminho da plenitude e da prosperidade. São 9 pilares que te levam à prosperidade, à plenitude e à realização de qualquer coisa. Bom, nós avançamos ontem. A partir de hoje está liberado um programa que eu tenho de 144 dias sendo mentorados por mim. 144 dias, tem base uma coisa dessa?
em que a gente passa 2 vezes por esses pilares. Eu dou uma mentoria sobre um pilar, e aí tem chaves todos os dias, simples, de 3 minutos, 4 minutos, para mudar seu olhar daquilo que você já faz. Então, não te onera nada a mais. Não tem, né? Não vai te tirar tempo, você não tem que dedicar a ler, fazer mais coisa, nada disso. É só escutar o vídeo e trazer a atenção para aquele lugar. Então, pilar da vontade, vão ter 7 chaves da vontade. Pilar da imaginação, 7 chaves da imaginação. E assim sucessivamente durante 144 dias. É isso. Tá? Luzia Solange vai botar aí o link da página para você entrar. Está com valor especial até a meia-noite de hoje. Depois esse valor sobe. Está com 30% ou 40% de desconto. E entre, dá uma olhada, se tiver dúvida, fala comigo. O fato é que tem transformado a vida de muitas pessoas. Esse é o link direto, não é esse, Solange. É o da página. É o da página, não é esse. Link da página. Esse é o link do checkout direto, tá, gente? Se você quiser já fazer o checkout direto, é só entrar lá e fazer o checkout direto, que foi o que a Luzia Solange colocou. Tem um outro link que é da nossa página, que explica sobre o programa, tem depoimentos, enfim, é uma página completa, trazendo tudo isso. Ok? Está explicando lá. Então, tá com preço super em conta mesmo, e vale super a pena. As pessoas têm sido transformadas. Vocês veem o conteúdo que eu entrego aqui para vocês nos livros, né? Então, a gente só está ensinando, pegando na mão para que você tome consciência de como realizar as coisas, concretizar as coisas alinhadas com o seu propósito e que dê bom, né? E isso entrando em ação, não é mais conteúdo, isso não é um curso. Lembre disso, não é um curso, é um programa, tá? É um programa. Se alguém tiver dúvida, pode escrever aí no chat, pode abrir o microfone se quiser. Vamos para a nossa leitura. Deixa eu abrir aqui o link. Então, se você quiser visitar a página, está aí o link. Esse é o link da página. Se quiser fazer o checkout direto, que foi o que a Luzia Solange colocou, é só entrar lá no checkout da Eduz e já fazer o pagamento e já era, tá? Beleza? Deixa eu ver aqui. Vou abrir a página de leitura.
Nós paramos no 6º capítulo, foi isso? Deixa eu ver aqui. Agora é o 7º e o 8º. Qual que é o link? Você tem aí o link? Um momento. Manda no privado para mim, tá? Ah, acho que é esse aqui mesmo que eu estou vendo aqui. Deixa eu ver. Não, tem aqui o 8º capítulo. Eles estão separados, 7º e 8º? Sim. Só que um está sem capa, é isso? É o capítulo 1. Eu vi o... Deixa eu ver se é esse aqui. Ah, já achei. Já achei, tá? Não precisa. 7º está aqui. Enviei aí no privado. Não precisa, não precisa. Eu já achei. Bora lá. Agora passe adiante. Chama o capítulo. Vamos ver se ele sustenta 360. Diferentes métodos de ensino. Dia. 7 agora, passe adiante quando Jim Stigler após graduação em psicologia, ele foi ao Japão estudar diferentes métodos de ensino. Um dia, ele se viu em uma aula de matemática, nos fundos de uma sala cheia de crianças de 10 anos. O professor tentava ensiná-las a desenhar cubos tridimensionais, e um menino tinha muita dificuldade, produzindo formas que pareciam deformadas. O professor chamou o menino para a frente da sala e pediu que ele fizesse o desenho no quadro. Aquilo surpreendeu Stigler. Nas salas de aula americanas não se costuma dar destaque à criança incapaz de fazer algo. Isso humilharia ainda mais a pobrezinha. O menino japonês se pôs a desenhar na frente de todo mundo, e mesmo assim não conseguia acertar. Em intervalos de alguns minutos, o professor se virava para a turma e perguntava o que eles achavam do desenho do menino. E os colegas de classe abanavam a cabeça em desaprovação, dizendo, não, ainda não está certo. Com o tempo, Stigler notou que ele mesmo estava ficando ansioso e tinha começado a suar. Eu entrei na pele daquele menino, ele disse. Pensei, mais um pouco e esse menino vai cair no choro. Mas o menino não chorou. Ele continuou desenhando, calmamente, com determinação. Até que acertou. A turma toda irrompeu em
aplausos enquanto o garoto voltava à carteira com um enorme sorriso, orgulhoso de sua conquista. Stigler, hoje professor de psicologia da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, chegou à conclusão de que a profunda diferença nos métodos pedagógicos do Ocidente e do Oriente afeta enormemente a confiança. É tudo uma questão de empenho. Nos Estados Unidos, segundo Stigler, vemos a dificuldade como um sinal de que a pessoa simplesmente não é muito inteligente. As pessoas que são inteligentes não têm dificuldades, elas entendem naturalmente. Nas culturas asiáticas, as dificuldades tendem a ser vistas mais como uma oportunidade. Todos os pais poderiam aprender essa lição, assim como todas as pessoas em posição de orientar os jovens. Ao escrever este livro, passamos a acreditar que a confiança é uma das qualidades mais importantes que podemos incutir nas crianças e nos jovens. E não estamos falando de reciclar aquela técnica desgastada e clichê, na qual os pais dizem aos filhos que eles podem ser o que quiserem e até tentam convencê-los disso. Parece ótimo. As crianças e os jovens, no entanto, só ouvem uma afirmação vazia. Eles são criaturas famintas de provas tangíveis. Já a confiança lhes dá algo completamente diferente, a crença em sua capacidade de fazer acontecer, de arriscar o fracasso e ao mesmo tempo manter um senso de equilíbrio e serenidade interior. A confiança coloca importantes ferramentas nas mãos deles, em vez de meras promessas vazias. Não é uma garantia de sucesso, mas, ainda mais importante, a confiança expande os limites autoimpostos. É o que queremos para Félix, Maia, Jude, Papi, Hugo e Della. E é uma possibilidade, uma vantagem, que todos os pais, independentemente de religião, cultura ou situação econômica, podem dar aos filhos. Elogie o progresso, não a perfeição no Japão. Stigler descobriu que a dificuldade com os obstáculos e a superação deles se transformam na chance de provar que você é capaz de ter sucesso. Os professores japoneses costumam atribuir às crianças tarefas cada vez mais difíceis para lhes dar a chance de enfrentar desafios um pouco fora do alcance delas. Então, quando elas dominam o material, o professor mostra como elas foram capazes de realizar algo que achavam que não conseguiriam, por meio do trabalho e do empenho feroz. 2. Ensinar uma criança a aceitar e até receber de braços abertos as dificuldades, em vez de se esquivar delas, é um passo crucial para incutir a confiança. Você mostra à criança que ela consegue progredir sem ser perfeita. Já mencionamos a reação de oposição ao movimento da autoestima. Os psicólogos se preocupam com a possibilidade de que nós ainda não tenhamos aprendido a lição e que ainda não deixamos nossas crianças enfrentarem dificuldades suficientes. Eles temem que estejamos criando uma geração de narcisistas, jovens que aprendem que não erram e que, portanto, não veem qualquer necessidade de melhorar. Jean Twenge, professora de psicologia da Universidade Estadual de San Diego, adverte contra os jovens da geração Y criados por pais ansiosos que recompensam tudo o que os filhos fazem com aquela irritante e onipresente frase "bom trabalho". 3. Essas crianças e jovens, diz Twenge, querem chamar a atenção, valorizam desproporcionalmente a aparência e status e podem até ter dificuldade de desenvolver relacionamentos fortes. Você pode reconhecer alguns deles. São as crianças que jogaram em times de futebol nos quais todo mundo era um vencedor e ninguém jamais perdia. Eles foram a geração que ganhou troféus só por comparecer aos jogos de basquete. As crianças cujos pais, coruja da geração dos baby boomers, que passavam muito tempo no trabalho e viviam cheios de culpa, acreditavam que dizer aos filhos que eles eram perfeitos era o melhor antídoto para a disciplina mais severa que eles mesmos receberam. Além disso, flexibilizar as regras e reduzir as expectativas para os filhos parecia compensar todas as horas extras que eles passavam no escritório. No entanto, quando dizemos a nossos filhos que eles são perfeitos, os incentivamos a evitar as dificuldades. E como é que essas crianças vão ser capazes de lidar com o fracasso quando crescerem se nunca tiveram a chance de perder no time da escolinha? O ciclo de perder, lidar com a perda, levantar, sacudir a poeira e tentar novamente é um componente essencial na hora de dominar algo, para não mencionar a questão da confiança. Isso não significa que todo elogio seja ruim. A psicóloga Nancy Park diz que os pais devem simplesmente fazer com que o elogio seja específico a uma tarefa e o mais preciso possível, especialmente com as crianças menores. Por exemplo, imagine pedir ajuda a seu filho de 4 anos para pôr a mesa. Quando ele segue à risca suas instruções de distribuir as colheres, Park sugere que dizer você é o melhor filho do mundo é genérico demais. Você precisa ajudar os filhos a reconhecer o que eles fizeram de certo, explicar Park. Então, é mais interessante dizer algo como gostei do jeito como você colocou as colheres na mesa. E, se ele misturar as colheres com os garfos e as facas, quem se importa? O importante é que ele tentou. Então, deixe seus filhos bagunçar os talheres, cair da bicicleta, despencar do trepa no parquinho. Por sua vez, tente não ficar tão ansiosa com isso. O modo como você lide pode ajudar a desenvolver, no seu filho, um espírito de independência e uma aptidão ao risco. Cat sempre se orgulhou de pressionar os filhos a andar com os próprios pés. Ela acha que essa é uma das maiores diferenças entre seus amigos britânicos e seus amigos americanos. Os americanos são mais protetores e se envolvem mais nas minúcias da vida dos filhos. Os britânicos interferem menos. Eles ainda não se livraram completamente da filosofia vitoriana de que as crianças devem ser vistas, mas não ouvidas. No entanto, quando percebeu que na verdade quase não deixa os filhos fracassarem, ela ficou chocada com a dificuldade que teve de seguir esse conselho. Às vezes eles me procuram em pânico 15 minutos antes de o ônibus escolar passar, aos prantos, dizendo que se esqueceram de fazer uma parte da lição de casa. Uma parte de mim sempre pensa em dizer, azar o seu, você deveria ter se lembrado disso ontem à noite, quando estava ocupado assistindo à TV. Mas eu inevitavelmente me abalo com a infelicidade e as lágrimas deles, saio correndo atrás de um lápis e os ajudo a fazer a lição de casa a tempo.
Incapazes de suportar o sofrimento dos nossos filhos, resolvemos os problemas para eles na escola, nos esportes, nas amizades. Mas, com o tempo, eles vão ficando cada vez mais dependentes de nós e se acostumam a ver as dificuldades simplesmente desaparecendo diante de seus olhos, como um passe de mágica. Como fritar um ovo não importa se foi por causa de excesso de direitos ou de excesso de proteção, mas muitos pais não ensinaram os filhos a lidar muito bem com as dificuldades básicas da vida. Jane Vulvan, fundadora da Dermalógica, é de uma franqueza revigorante quando conta como mimou seus 2 filhos, admitindo que teme ter lhes prestado um desserviço. No entanto, nunca é tarde demais para influenciar a educação dos filhos, e ela se saiu com uma solução simples: começar pequeno. Não precisa ser aprender a dançar. Precisa ser aprender a dançar balé ou falar chinês, pode ser alguma coisa muito menor que isso, ela explica. Meus filhos frequentaram as melhores escolas particulares, mas não aprenderam a engraxar os próprios sapatos. Eu falhei em não os ensinar que eles mesmos são capazes de fazer coisas básicas. Deveríamos montar uma lista de 20 coisinhas que nossos filhos precisam ser capazes de fazer para enfrentar a vida. Veja alguns itens da lista de Jane. Você vai ver que não será difícil criar a sua. Ligar para um amigo em vez de mandar uma mensagem de texto, lavar as próprias roupas, pegar o ônibus, fritar um ovo, costurar uma bainha, trocar um botão, confrontar um amigo em vez de postar comentários no Facebook. Divirta-se com a experiência. Transforme-a num jogo, se necessário, mas não atribua prêmios. Ensine os seus filhos um ovo, um botão e uma bainha por vez que eles são capazes de dominar as habilidades básicas na vida. Seu verdadeiro desafio será, quando eles tirarem 0 na prova, queimarem um jantar ou perderem o ônibus, não corra para consertar o problema nem fique com raiva. Dominar habilidades requer a capacidade de tolerar a frustração, e, se você interferir rápido demais, oferecendo ajuda ou ficando nervosa, seu filho não vai conseguir desenvolver essa tolerância. Respire fundo e deixe que eles encontrem uma saída para a situação. Deixe que eles fracassem. Não leve para o lado pessoal. Na Irlanda, o Departamento de Saúde e da Infância recentemente tentou mensurar quanto os pais afetam o bem-estar mental dos filhos. Eles descreveram a saúde mental positiva em termos de ser confiante de quem você é e ser capaz de enfrentar as situações e lidar com elas, 2 atributos cruciais para desenvolver a confiança. 4. Eles perguntaram a jovens e crianças do país inteiro o que, para eles, mais prejudicava sua saúde mental. Alguns itens da lista de mágoas incluíram pessoas criticando sua aparência, a pressão da escola e das provas e a dinâmica familiar. Um dos fatores da dinâmica familiar que esses jovens e crianças consideraram mais danoso foi esperar que correspondamos às expectativas dos pais, porque nossos pais às vezes esperam que a gente viva o sonho deles. Enquanto incentivamos nossos filhos a tentar coisas novas e a correr mais riscos, devemos manter em mente que eles estão fazendo isso por eles mesmos, não por nós. Vemos isso acontecendo o tempo todo, pais cujo próprio status parece depender do desempenho do Joãozinho ou da Mariazinha. Esses são os pais que quase matam os filhos de vergonha discutindo aos berros com o juiz no campo de futebol. Ou ainda aqueles mais bem-intencionados, mas potencialmente tão danosos quanto, que passam horas e horas estudando com os filhos adolescentes antes de uma prova importante, achando que só estão orientando, quando na verdade são incapazes de encarar a possibilidade de o filho não ser o melhor aluno da classe. E todo mundo conhece aquelas histórias de terror nas quais os pais comparecem à primeira entrevista de emprego com os filhos. O que você precisa saber é que seus filhos aprendem observando seu exemplo. Quando seus filhos a veem enfrentando uma dificuldade e levando a melhor ou simplesmente trabalhando duro, eles automaticamente absorvem a lição. Tanya Cook, nossa talentosa amiga advogada, acha que essa é uma das razões pelas quais muitas mulheres negras têm o hábito de confiar. Confiar em si mesmas, hábito esse cultivado pela mãe. As negras da minha geração cresceram acostumadas a se virar, diz ela. Não tivemos outra escolha. A maioria de nós cresceu com uma mãe que trabalhava fora. Não consigo pensar numa única amiga negra cuja mãe não trabalhava fora. Então, nosso modelo era forte, a gente faz o que é preciso para ajudar a sustentar a família economicamente. A gente não questiona a necessidade de dar a cara à tapa e liderar, se for preciso. Mas isso, é claro, não significa que não seja difícil quando estamos lá, encarando os desafios. Criando filhas confiantes. A maioria das lições que aprendemos sobre o desenvolvimento da confiança se aplica tanto a meninos quanto a meninas, mas algumas se aplicam especificamente a elas. Quero trazer algo importante aqui nesse capítulo. Seja bem-vinda, Isabel. Ele começa a falar a respeito de colaboração. E me fez recordar, né? Ou caminhar num lugar de um grande amigo meu chamado Fábio Broto. Ele desenvolveu a pedagogia da cooperação. Jogos cooperativos chama. Fábio Broto. Uma grande figura, fez um grande trabalho.
E o que ele traz é exatamente isso, que a sociedade tem que ser mais colaborativa. Então, ele vai, de alguma forma, vai de encontro a essa ideia. Só que vai de encontro no sentido que eles não desenvolvem o que eles estão falando aí. Por isso que eu quis parar. Porque eles não estão negando a cooperatividade nesse lugar. Eles estão dizendo que se você deixar a criança só cooperativa, vai ser um problema. Se ela ficar só competitiva, também vai ser um problema. Que é o que nós temos hoje como uma sociedade no sentido empresarial de negócios. É uma competição sem ética. É uma competição que não tem regra. A regra é eu me dou bem. A regra é existe só um presidente da empresa. Então você, eu e o resto que se dane. Você não tem um modelo. Isso que me encantou tanto no multinível, que precisa avançar esse modelo também do multinível, mas eu sinto que ele é muito mais justo dentro da cooperação e da competição. Você tem uma competição pela meritocracia do seu trabalho e você tem uma possibilidade de vários chegarem no mesmo cargo, e não só um, que é o CEO, ou superintendentes, etc. Então, nós temos que tomar cuidado muito com isso, né? No sentido da educação dos filhos, de realmente deixar fracassar, mas é isso que ele falou, elogiar também esse lugar, do melhor feito do que perfeito. E quando feito, dá essa devida proporção. Não dá para você exigir de uma criança de 5 anos que está colocando a mesa que fique tudo certinho. Tem que ter essa medida da história. E não fazer um elogio genérico, como não fazer uma crítica genérica. Ah, isso aqui está tudo uma merda. Não. Isso aqui não foi legal. Nós precisamos rever isso aqui e arrumar. Então, uma criança de 4 anos colocar a mesma coisa, mas um adolescente de 15 é outra, com os talheres tudo desarrumado, desleixado, jogou na mesa os pratos. Não, não pode. Um adolescente de 15 anos, 14, 15 anos não pode. Tem que ter esmero, tem que ter... Já é outro lugar, entendeu? Está liderando. Então, uma competição ética e uma colaboração com meritocracia. Tem que ter meritocracia nesse lugar, senão não funciona. Beleza? Vamos continuar? Então vamos. Vocês estão animados, hein? Estou sentindo. Sextão, né? É a sexta? Hã? É o efeito sexta-feira? Tem que pensar que sexta é igual segunda, sábado, qualquer dia da semana. Mas aqui pode... não é sextou, não. Não pode passar nesse lugar. Tirar esse lugar. Tem que estar... Felicidade é uma questão de decisão, não de condição. É você decidir todo dia estar feliz. E beber nessa fonte, cara, da felicidade. Eu dormi 2 horas essa noite. De novo? De novo. Ai. É isso. Ótimo. Então, bora lá. Daqui a pouco eu tiro meu sono de 1 horinha a mais e vamos seguir a vida. Mas decidido ser feliz, cara. Tem que, é uma decisão, não é uma condição. Vamos continuar aqui. Bora lá. Quando se trata de incutir confiança, criar as meninas para serem mais assertivas e mais independentes requer um esforço consciente e anda lado a lado com a tarefa de incentivá-las a não serem tão boazinhas. O problema começa de um jeito bem inocente. Que adulto, pai ou professor estressado não gosta de uma criança prestativa, tranquila e em geral bem comportada? Vamos encarar, é simplesmente mais fácil lidar com as crianças boazinhas. Não que estejamos conscientemente promovendo a ideia de que as meninas deveriam ser boazinhas, é só que elas têm mais facilidade em ser boazinhas quando são pequenas. Como vimos no capítulo 4, o resultado é que as meninas, conscientemente ou não, logo aprendem que ser boazinhas é um jeito fácil de receber elogios.
Em pouco tempo, isso cria um ciclo de recompensa difícil de romper, e o resultado é que nós inconscientemente treinamos nossas filhas a ficar quietinhas e a não exigir quase nada. Quando nosso foco passa para a confiança, esses hábitos já estão enraizados. Não estamos sugerindo que deveríamos cultivar a beligerância nas nossas filhas, mas esse constante ciclo de pressão e recompensa pelo bom comportamento não as ajuda a se sentir confiantes no futuro, no mundo competitivo do trabalho. O instinto que permite que muitos meninos ignorem pais irritantes, cheguem mais tarde que o horário combinado e se recusem a tomar banho é o mesmo que na idade adulta os desensibiliza do medo de se indispor com o chefe ao pedir aumentos e promoções. Eles se preocupam menos em se indispor com os superiores, porque, ao contrário de suas irmãs, não foram treinados para andar na linha, e o cérebro deles não está configurado para ser tão sensível a What are the questions that I'm going to be asked in my visa interview? sensível a críticas. Quando se vive estressado e no limite, vamos admitir, ter uma filha boazinha pode facilitar muito a vida. No entanto, se quisermos que elas tenham confiança para resistir ao sistema e se defender no futuro, precisamos incentivá-las a ser um pouquinho difíceis. É um processo de 2 etapas. Primeiro, não critique demais o mau comportamento. Quando sua preciosa garotinha a interromper, gritar, tiver um ataque de raiva ou rasgar o vestido novo, controle seu instinto de repreendê-la. Especialmente, controle seu instinto de dizer que ela não é assim e de alguma forma não está sendo a menininha exemplar que deveria ser. Frases como Maria, que decepção. Essa menina que causa confusão não ajuda é desbocada não é a menina que eu conheço precisam ser descartadas. Em segundo lugar, não elogie demais o bom comportamento. Pode parecer uma recomendação contraditória, quase equivocada, mas é só o outro lado da moeda de tentar desenraizar das nossas filhas o hábito de achar que elas precisam ser sempre as garotas ideais. Porque recompensar constantemente a sua filha por ajudar, ficar quietinha ou estar sempre arrumada é uma maneira de treiná-las a ser psicologicamente dependentes de serem boazinhas e dos elogios que esse comportamento gera. Lembre que você não tem como saber como será esse comportamento no futuro. Veja o exemplo de Michelle Lee, ex-administradora do Sistema de Ensino de Washington, D.C., uma mulher que tentou reformar sozinha um dos piores distritos escolares do país. Ela lutou contra os sindicatos e se indispôs com pais sem nunca parecer se importar. Isso lhe deu um poder considerável. Eu não dou a mínima se as pessoas gostam ou não de mim, e tudo indica que elas nunca gostaram, diz Lee, rindo. No auge da revolta das escolas públicas de Washington que Lee supervisionou, quando ela era criticada duramente na imprensa. Dia após dia, sua mãe foi passar um tempo com ela. Um dia, sua mãe ligou a TV e viu imagens de pessoas gritando com a filha em uma reunião do conselho escolar. Ela desligou a TV, abriu o Washington Post e encontrou uma página dupla com os mesmos comentários cáusticos de pais e professores. Quando sua filha chegou em casa naquela noite, sua mãe ansiosa a encontrou na cozinha fazendo um sanduíche de pasta de amendoim. Ela entrou na cozinha e perguntou baixinho, tudo bem com você? Eu respondi, tudo bem. Recorda Lee. E minha mãe disse, sabe, quando você era pequena, eu nunca me importava com o que as pessoas pensavam de você. Sempre achei que você seria uma adulta antissocial, mas agora eu vejo que você aproveitou bem a lição. Nós também percebemos que a confiança não se manifesta do mesmo jeito em todas as crianças. Cat tem 2 filhas, Maya e Papi, que são a prova viva de que a autoconfiança pode se expressar de maneiras muito diferentes. A adolescente Maya é afável e prestativa, mas também é muito decidida, e até teimosa. Ela definitivamente é uma líder que, a seu próprio estilo não confrontador, não se deixará se dissuadir pelos colegas nem pelos pais. Seja no que se refere ao namoro ou ao uso de drogas. Ela é muito segura do que quer e não tem necessidade de seguir a opinião do grupo. A confiança de Maya é tranquila, porém sólida. Já Papi, sua irmã mais nova, é confiante de um jeito completamente diferente, muito mais provocativo. Eu nunca tinha visto uma criança que dizia não com tanta convicção até a Papi nascer, diz Cat. Meus outros 3 filhos foram bem mais tranquilos. Mas Papi não está nem aí para o que as pessoas pensam dela, nem eu, nem os professores, nem a irmã, nem seus irmãos mais velhos. Ela não tem interesse de agradar ninguém. Se estiver com raiva de você, ela diz na sua cara. Se não gostar de alguém, ela não esconde isso. Se você sugerir um plano de que ela não gosta, ela simplesmente se recusará a fazer. Ela não vê nenhum problema em expressar todas as suas emoções, o tempo todo. Às vezes, é exaustivo, e essa atitude com certeza demanda muita atenção, mas ela sem sombra de dúvida é uma garota confiante. Desencoraje a perfeição absurda fazer de tudo para ser uma menina boazinha na infância planta as sementes para tentar ser perfeita na idade adulta. As meninas internalizam a lição de que precisam fazer tudo certo para chegar ao topo da classe, o que leva ao perfeccionismo. No entanto, isso acaba sufocando as verdadeiras realizações. O perfeito é o inimigo do bom. É também o inimigo da confiança. O perigo é particularmente grave para todas aquelas meninas que acham que precisam se destacar para ter algum valor. Em seu livro Super Girls Speak Outubro, Inside the Secret Crisis of Overachieving Girls, algo como as supergarotas abrem o jogo, revelando a crise secreta das garotas fora de série, Liz Funk descreve como muitas garotas de hoje levam o desafio de serem extraordinárias até entrarem em colapso. 5 As garotas fora de série acham que vão atingir todos os seus objetivos mergulhando incansavelmente no trabalho, mas na verdade não estão se saindo tão bem quanto se sairiam se apenas relaxassem um pouco. Quando são promovidas no trabalho, são essas garotas que assumem projetos demais porque acreditam serem as únicas capazes de realizá-los a contento. Elas são tão focadas em realizar à perfeição as tarefas do dia a dia que ficam debruçadas no trabalho, incapazes de enxergar o quadro geral.
Convencidas de que o caminho que escolheram é o correto, elas em geral não ouvem a opinião alheia e acabam se indispondo com os colegas ao mesmo tempo que não conseguem progredir. Isso não é confiança, é um sentimento de superioridade moral míope e isolacionista. Veja algumas ideias para desencorajar o perfeccionismo na sua filha. Elogie-a moderadamente, não excessivamente. Dizer parabéns por se empenhar tanto nisso é muito melhor que você é a melhor aluna do mundo. Ajude sua filha a se sentir satisfeita quando deu o melhor de si, sem comparar o desempenho dela ao dos outros. Mostre à sua filha que você também não é perfeita. Quando você cometer um erro, não tente escondê-lo. Depois mostre que o mundo não acabou só porque você pisou na bola. Saber levar as coisas na esportiva sempre ajuda. Rir dos seus próprios erros vai encorajar a sua filha a perceber que ela também pode rir dos erros dela. Um toque de humor e perspectiva ajuda a enfraquecer o impulso perfeccionista. Conversem sobre fracassos do passado que deixaram de doer ou obstáculos que ela superou. É uma boa maneira de incutir perspectiva e resiliência. Fora com o cor de rosa. Lego, a famosa fabricante de brinquedos, teve uma ideia revolucionária em 2011, produzir uma linha de peças cor de rosa e vendê-las em kit de princesa. Foi uma manobra que se aproveitou dos estereótipos e mostrou-se uma brilhante decisão de negócios. A Lego triplicou o número de meninas que compram seus blocos de montar e diminuiu consideravelmente a diferença entre meninos e meninas que costumam brincar com os produtos da empresa. Quando enfrentamos a perspectiva de empresas ganhando bilhões de dólares ao colocar as meninas em uma categoria cor de rosa, para não mencionar nossos próprios preconceitos inconscientes, pode ser ainda mais difícil reverter essas correntes culturais. No entanto, para que as meninas desenvolvam a confiança que os meninos parecem ter tão naturalmente, precisamos derrubar o estereótipo e mostrar às nossas filhas que elas podem muito bem ser engenheiras, mestras da tecnologia e gênias das finanças. Vejamos o exemplo da ciência e da matemática. Um relatório de 2009 da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, o clube dos países mais desenvolvidos do mundo, demonstrou que menos de 5% das meninas esperam trabalhar em engenharia e ciência da computação quando crescerem. A porcentagem de meninos é de 18%. 6. Como esses dois campos se baseiam em robustas habilidades matemáticas, seria possível supor que as meninas não estão indo tão bem em matemática. Mas não é o caso. O relatório confirma que quase não há diferença entre as notas dos meninos e das meninas em resolução de problemas. Inclusive, em alguns países, Islândia, Noruega e Suécia, as meninas tiveram um desempenho melhor que os meninos, e só em Macau, uma região administrativa da China, é que os meninos tiraram notas melhores. As meninas são perfeitamente competentes em matemática. Elas só acham que não são. Com efeito, o relatório da OCDE confirma tudo o que descobrimos sobre meninas, competência e confiança. Em quase todos os países, as meninas tenderão a relatar níveis mais baixos de autoeficácia relacionada à matemática que os meninos, afirmou o relatório, enquanto os meninos tenderão a ter uma visão mais positiva de suas habilidades que as meninas. Elas relataram consideravelmente mais sentimentos de ansiedade, impotência e estresse em aulas de matemática que os meninos em 32 dos 40 países. Mesmo se nossas filhas gostarem de Legos cor de rosa ou vestidos cheios de babados, nada nos impede de conduzi-las na direção da matemática e da ciência. Só precisamos mudar o modo como elas se relacionam com essas áreas. Algumas dicas: crie para a sua filha narrativas que a coloquem num mundo científico. O clima, as mudanças climáticas, a comida, nossos meios de transporte, doenças e alergias, o computador que ela usa para acessar o Facebook, são todas áreas científicas que podem estimular a curiosidade dela. Professores constataram que, quando as meninas chegam ao ensino médio, elas são muito mais abertas a estudar ciências quando essa disciplina é integrada aos estudos sociais do que quando é apresentada como uma matéria independente. Não caia na armadilha de depreciar a sua própria habilidade em matemática, nem de brincadeira. Quantas mulheres você ouve dizer: "Ah, eu sou uma negação em matemática"? Essa autoavaliação reforça o falso estereótipo de que as meninas são boas em redação e os meninos são bons em matemática. Pelo contrário, vá mostrando como a matemática pode ser útil e legal, em doses homeopáticas. Você é o melhor exemplo que ela pode ter. E deixe suas filhas se envolverem em brincadeiras mais brutas, mesmo quando isso não pareça natural para elas. Praticar esportes é um jeito importantíssimo de as meninas aprenderem a competir abertamente. Karen Kelsey, que administra um dos maiores programas de futebol para garotas em Washington, D.C., está convencida de que a prática de esportes proporciona uma formação essencial, não para ganhar uma bolsa de estudos jogando basquete na faculdade ou para competir nas Olimpíadas, mas para o mundo real. Poucas coisas refletem tanto a vida como os esportes, diz ela. As garotas não têm muitas outras oportunidades de trabalhar em equipe, de vencer, perder, aprender a lidar com as derrotas e se ajudar a encarar o fracasso. Ela incentiva as meninas de sua liga de futebol a dominar habilidades em vez de acumular vitórias rápidas e, apesar de por vezes isso frustrar os pais mais competitivos, Kelsey acredita que é saudável perder. Além disso, ela diz que ajudar as garotas a desenvolver sólidas habilidades no decorrer de um período mais longo lhes dá uma confiança mais duradoura. Ela teme que, ao chegar ao ensino médio, muitas garotas vão deixar de praticar esportes competitivos porque o intenso foco em vencer em detrimento do desenvolvimento para o futuro afasta as atletas potenciais. Se as suas filhas praticam um esporte, não as deixe desistir quando elas depararem com dificuldades. Ninguém é perfeito. Comece, se possível, quando elas ainda forem pequenas. É mais fácil se acostumar a trombar com os outros aos 4 anos do que aos 10, e, para as meninas, pode ser ainda mais difícil se acostumar com as trombadas em campo ou na quadra.
Mesmo se sua filha não gostar da ideia de participar do mundo mais violento do futebol ou do basquete, pense em atividades como natação, karatê ou corrida. A filha de uma amiga nossa não gosta de esportes em equipe, mas começou a praticar squash aos 12 anos e está adorando. Deixe-a se destacar e falhar em alguma outra coisa fora os deveres de casa ou as provas. E é fundamental expor as meninas a modelos exemplares em todas essas áreas, seja na ciência, nos negócios, na política, nas artes ou em esportes competitivos. Os exemplos abrem uma janela para possibilidades concretas e incentivam nossas filhas a se empenhar para atingir um objetivo tangível representado por um ser humano de verdade, um rosto feminino, em vez de almejar em uma fantasia questionável, corporificada por um pedaço de plástico usando um vestido de cetim e uma tiara brilhante. Claire sentiu todo o poder dos modelos exemplares quando fazíamos as pesquisas para este livro. Ela levou dela para assistir ao treino do time de basquete Mystics. Dela é uma ávida jogadora de basquete e foi vestida a caráter, inclusive levando a própria bola. Ela só tinha visto jogadoras adultas de basquete na TV e, quando viu o Mystics ao vivo e a cores, ficou boquiaberta com todas aquelas mulheres ágeis, musculosas e altas na quadra. Pouco tempo depois, Claire e Della foram ao banheiro. Della normalmente não é do tipo que fica se arrumando no espelho, mas parou diante de um espelho para se olhar, de cima a baixo, de um jeito que Claire nunca tinha visto ela se olhar. Ela estava se avaliando virando-se um pouco na frente do espelho, fazendo fintas com sua bola de basquete, claramente contemplando o que precisaria fazer para chegar lá com base no que tinha acabado de ver, Claire lembra. Meia hora de exposição àquelas jogadoras pode ter aberto uma porta mental. Com um aceno de cabeça em aprovação ao que viu no espelho, ela se virou e disse, vamos lá, mamãe. Vamos voltar lá. Seja amável, franca e firme. Grande parte das lições que podemos transmitir às nossas filhas também se aplica às outras mulheres da nossa vida. Às vezes basta explicar para a pessoa que ela tem a escolha de ser confiante. O simples fato de se conscientizar disso já basta para incitar algumas mulheres que você conhece a reforçar as reservas de confiança. Mas, em geral, elas precisarão de conselhos mais práticos. Então, como convencer todas essas amigas, colegas, jovens e crianças de que, no fundo, são talentosas, mas incapazes de acreditar em si mesmas e que podem ter sucesso? Um bom primeiro passo é encorajar as mulheres a reconhecer e falar mais de seus sucessos. Pesquisas demonstram que isso não só nos ajuda a mudar nossa forma de pensar como também leva diretamente a mais sucessos no trabalho. Um levantamento conduzido pela Catalyst em 2011 com 3.000 pessoas com diploma de MBA analisou o que acontecia quando as mulheres aplicavam as 9 estratégias de uma profissional ideal mítica: deixar claro suas metas profissionais, pedir atribuições de alta visibilidade e se dedicar a construir relações com o chefe, por exemplo. 7 ou 8 dessas estratégias não fizeram diferença alguma. No entanto, uma se mostrou muito eficaz, revelar aos superiores. De acordo com a Catalyst, as mulheres que empregaram essa estratégia avançaram mais, se sentiram mais satisfeitas com sua carreira profissional e tiveram mais aumentos salariais que as mulheres menos focadas em chamar a atenção para seus sucessos. As mulheres não têm razão alguma para se envergonhar de pavonear seus sucessos. Os homens do escritório fazem isso o tempo todo. Um homem normalmente se sente muito confortável entrando na sala do chefe com um grande sorriso e um aperto de mão cordial enquanto se vangloria de sua incrível conquista. Conquista? Explique para suas amigas que elas precisam ostentar as realizações delas e que os superiores na verdade querem saber dos sucessos de sua equipe. Elas podem fazer propaganda de suas realizações sem parecer arrogantes ou vaidosas. Você ficou sabendo que ganhamos o prêmio de direção criativa. Estou tão orgulhosa da minha equipe. Madeleine Albright, ex-secretária de Estado dos Estados Unidos, costuma dizer que o inferno tem um lugar especial reservado para as mulheres que não ajudam as outras mulheres. Felizmente, muitas mulheres em cargos de chefia estão fazendo o que podem para orientar suas protegidas. Elas sabem que seu sucesso será avaliado pelos talentos que elas deixarão em seu lugar. Christine Lagarde, a diretora-geral do FMI, claramente se orgulha da confiança que ela pode ajudar a desenvolver. As mulheres em posições de liderança têm o dever, para com a comunidade, de incentivar as contribuições das mulheres. Ela conta que, em reuniões ou coletivas de imprensa, costuma procurar as mulheres que têm medo de levantar a mão. A linguagem corporal e o contato visual mostram que a mulher está preparada, mas ela simplesmente não se atreve a levantar a mão ou contribuir para a discussão. E é nesse ponto que Lagarde interfere. Interfere e se dirige diretamente a essa mulher. Você, aí no fundo, quer dizer alguma coisa. Vamos lá, entre na discussão. E é uma beleza, Lagarde diz, com seu grande sorriso característico. Lagarde também já está farta de homens lhe dizendo que gostariam muito de promover mulheres, mas que simplesmente não conseguem pensar em nenhuma mulher qualificada para um cargo tão elevado. Então, ela criou a lista. Ela sempre tem na bolsa uma lista com o nome de mulheres qualificadas que ela considera extremamente valiosas para qualquer organização. Quando um homem lhe diz que simplesmente não consegue encontrar candidatas mulheres para um cargo elevado, a lista sai da bolsa. É ótimo poder contar com o endosso de mulheres poderosas, mas um jeito mais prático de desenvolver a confiança no dia a dia é pressionar as mulheres a tentar algo novo ou determinar metas um pouco mais ambiciosas.
Às vezes, deixamos que nosso desejo de ser gentis e solícitas nos impeça de sermos frecas. Claire tem uma amiga extremamente talentosa que ficava falando em abrir o próprio negócio, mas nunca tinha coragem de fazê-lo. Em vez de agir, ela só ficava identificando obstáculos. Ela ainda não encontrou um parceiro de negócios perfeito, os clientes estariam na Europa, ela não quer fazer um empréstimo para levantar o capital inicial. Durante vários anos, Claire reagiu com palavras gentis e solidárias até que um dia ela foi direta e disse à amiga que estava farta de ouvir desculpas. Claire ficou com medo de sua amiga nunca mais querer falar com ela, mas sua franqueza acabou sendo o catalisador que finalmente a levou a agir. Nós, mulheres, temos a vantagem de sermos muito solidárias e solícitas, mas às vezes a amiga ou colega só precisa de um empurrãozinho. Quando uma amiga está para baixo ou deu de cara com um beco sem saída, nossa primeira reação é expressar simpatia. Quando elas estão se sentindo mal consigo mesmas, nosso instinto protetor entra em ação e, na tentativa de botar a pessoa para cima, dizemos coisas como você é especial, não precisa mudar nada e sugerimos que elas se sentirão melhor se repetirem esse mantra. Patty Sellers tem algumas excelentes amigas. Ela demorou a lhes dar ouvidos, e elas passaram alguns anos no pé dela dizendo sem meias palavras que ela precisava de uma promoção, que ela não estava sendo valorizada no trabalho. Ela tinha 25 anos de casa na revista Fortune. Além de ser a editora geral encarregada de muitas das entrevistas mais importantes da revista, ela era responsável por criar e supervisionar o encontro anual das mulheres mais poderosas da Fortune, que se tornou um enorme sucesso. Patty queria estender suas fronteiras, mas temia sugerir uma promoção aos seus superiores. Afinal, ela já tinha um emprego excelente. Para que mexer num time que estava ganhando? Finalmente, as amigas e sua própria voz interior a convencerão. Eu quase tinha um ataque de nervos só de pensar na reunião, ela lembra. Você já deve ter adivinhado como essa história terminou. Patty recebeu uma grande promoção, um novo cargo e um grande aumento. Hoje ela é responsável por todos os eventos ao vivo da Time Inc. Não sei o que eu estava pensando naqueles anos. Anos, que levei para criar coragem, ela confessa. Será que pensei que seria demitida se sugerisse uma promoção? Acho que era disso que eu tinha medo. Ela faz uma pausa, pensando. Acho que eu pensei que, se pedisse mais, eles me demitiriam. Depois de ter passado um bom tempo convivendo profissionalmente com Patty, ficamos pasmas ao saber que ela tinha passado por um dilema como esse. Mas, no fim, o incidente lhe deu uma enorme injeção de confiança. Desde que eu pedi a promoção e consegui, tenho a sensação de que os chefes me valorizam muito mais do que antes. Lição aprendida. Só para resumir. Realidade, os chefes sem dúvida acham que ela tem um enorme valor para a empresa. Ela já conquistou o direito de pedir uma promoção. Na cabeça dela, se pedir uma promoção, ela pode ser demitida. Foi estarrecedor, chocante, atordoante e todas as demais palavras que usamos inúmeras vezes para expressar o nosso espanto constatar que o sistema de autoavaliação interna das mulheres pode ser tão falho. É uma maluquice. E é por isso que amigas, conhecidas e até desconhecidas precisam ser mais sinceras e diretas umas com as outras. Todas aquelas mensagens vazias do tipo você é a melhor podem não ser tão eficazes, no fim das contas. Alguns anos atrás, Joanne Wood, professora de psicologia da Universidade de Waterloo, conduziu um estudo que revelou que autoafirmações positivas como eu sou incrível, eu sou perfeita e mereço ser amada na verdade podem fazer mais mal do que bem. Wood e sua equipe conduziram um estudo no qual pediram aos participantes que respondessem as 10 perguntas da escala de autoestima de Rosenberg. Depois, eles dividiram os participantes em 3 grupos, dependendo da pontuação na escala. As pessoas com a pontuação mais baixa na escala de Rosenberg foram alocadas ao grupo de baixa autoestima, enquanto as de pontuação mais alta foram alocadas ao grupo de autoestima elevada e as pessoas entre esses dois extremos foram alocadas ao grupo de autoestima intermediária. Os participantes que ficaram entre os dois extremos foram aleatoriamente alocados para realizar uma de 2 tarefas. Pediram a eles que repetissem continuamente para si mesmos a frase sou uma pessoa que merece ser amada por 4 minutos ou que anotassem o que pensavam e sentiam por um período de 4 minutos. Os resultados do estudo revelaram que as pessoas do grupo de baixa autoestima que repetiram o mantra sou uma pessoa que merece ser amada se sentiram pior consigo mesmas em comparação às pessoas de baixa autoestima que anotaram seus pensamentos e sentimentos reais. Wood acredita que isso tenha resultado da diferença entre o que os participantes foram instruídos a sentir e o que eles realmente sentiram. Repetir afirmações vazias só serviu para enfatizar quanto o que eles de fato sentiam estava longe de um estado de espírito ideal. O exercício fez com que eles se sentissem duplamente fracassados. Então, em vez de ficar Preste atenção, você que é empresário e empresária, você que quer crescer, eu tenho um imersão chamado RGV, sabe o que é isso? É 3 Então, em vez de ficar dizendo à sua amiga que ela é especial, tente encorajá-la a agir. Normalmente, basta uma sugestão, um comentário de uma amiga ou colega de trabalho. Você deveria
deveria pensar em concorrer àquele cargo na Câmara Municipal. Tenho certeza de que você dá conta de um cargo de supervisão. Você deveria se oferecer. Podemos nos ajudar ainda mais nos dando permissão para agir. Um empurrãozinho pode ser tudo de que precisamos. Às vezes, recebemos esse empurrãozinho quando menos esperamos. O poder até mesmo de uma imagem fugaz das possibilidades pode ser fundamental para incutir a confiança. Se você é uma mulher em posição de autoridade, pode apostar que outras mulheres e garotas vão observar você. Você passa a ser um exemplo só de ser quem você é e por ter a posição que tem. É importante se conscientizar de que o que elas veem em você pode mudar a vida delas. Isso se aplica às mulheres americanas e até mais em alguns outros países do mundo. Fomos lembradas disso numa visita ao Departamento de Estado, ocasião na qual fomos convidadas para conversar com 200 mulheres do mundo inteiro, todas líderes em ascensão em seus respectivos países. Estávamos lá para falar sobre o poder cada vez maior das mulheres no trabalho, mas o que encontramos foi uma verdadeira lição de humildade e um lembrete da sorte que tivemos. Eram mulheres que abriram negócios, concorreram a cargos no parlamento e enfrentaram a opressão política. Uma a uma elas foram ao microfone e falaram sobre a vida que queriam para si e para seu país. Elas se mostraram particularmente interessadas e perplexas com o fato de nossos respectivos maridos apoiarem nossa carreira e até ajudarem nas tarefas domésticas e na criação dos filhos. É sempre bom nos lembrar disso na próxima vez que tivermos a tentação de nos queixar. Depois da discussão em grupo, conversamos com Eunice Musa, Napolo, de Malawi, que nos falou sobre a mulher que mudou sua vida sem perceber. Eunice foi criada num pequeno vilarejo africano. Ela nunca imaginou que um dia iria para a escola, muito menos que teria um emprego. Não é o que as meninas do vilarejo faziam no país dela. Ela imaginava que se casaria aos 12 ou 13 anos, teria Até as meninas de 6 anos acordam de manhã, vão buscar lenha, fazem o café da manhã para os meninos irem à escola, ela nos contou, sem um pingo de autopiedade. No entanto, um dia, ela viu algo extraordinário, uma mulher dirigindo um carro. Eunice nunca tinha visto ou imaginado nada parecido. No vilarejo, era impensável ver uma mulher ao volante de um carro. Era um ato inimaginável de independência, confiança e coragem. Eunice sempre foi uma menina arrojada e se aproximou daquela mulher misteriosa para puxar papo. Se ela tinha se inspirado só de ver aquela mulher ao volante, o que ouviu em seguida foi pura e simplesmente revolucionário. A mulher era gerente de banco numa cidade distante. Eunice ficou boquiaberta e aceitou o conselho da mulher. O único jeito de fazer o que eu faço, disse a gerente de banco, é pela educação. Então Eunice implorou a seu pai e o importunou, até que ele finalmente cedeu e deixou que ela frequentasse a escola com os meninos. Ela teve uma visão, mesmo que fugaz, do que poderia alcançar. Mas essa visão ficou com ela. No começo, Eunice seguiu à risca a trajetória de sua fonte de inspiração, tornando-se uma gerente de banco. Mas isso não bastou para essa jovem ambiciosa e cada vez mais confiante. Acho que me compadeci da difícil situação das meninas e me encarreguei da missão de defendê-las, ela nos disse. Eunice decidiu correr um grande risco, concorrer a um cargo no parlamento. Depois de uma campanha brutal contra 9 adversários homens e sem qualquer conexão política, ela conseguiu o impensável. Ela venceu. Esse capítulo se findou. Eu quero chamar a atenção. Seu som tá baixo. Agora ele está alto. Agora sim. Sim. Então, quero chamar atenção para algo importante do que ela traz nesse capítulo, né? Então, a primeira coisa é que os afins se entendem, né? A união faz a força, né? Então, pessoas que passam o mesmo problema precisam se unir para poder trabalhar esse problema, essa questão. Então, compreendo, né? Entendo o que ela traz a respeito disso, de que as mulheres têm que estar atentas com outras mulheres. A Elaine tem um movimento de mulheres empreendedoras em Sorocaba, se não me engano, etc. Então, Com a ciência e a arte, recebemos menos da genomedida 23 ente com uma diferença de poucos dias. Então, isso é muito importante. Mas o que eu quero ressaltar aqui? Né? Quero ressaltar a importância de nós estarmos atentos de homens que fazem isso.
e de valorizar esse lugar. De tomar cuidado para não fazer esse movimento e fazer um movimento separatista. E um movimento segregador. E colocar todos os homens na mesma cumbuca da história. Nós temos uma questão da humanidade, não é uma questão da mulher ou do homem. Nós falamos sobre isso. Que começamos a ler esse livro no Dia da Mulher. E eu trouxe isso de uma forma bem clara, de que você não pode se confundir na sua qualidade encarnatória, de brasileira, de família tal, mulher, e etc. Isso são condições que você vive, uma ambiência que você vive, que você tem que lidar com isso. Se você se identificar com qualquer uma dessas qualidades, você vai estar ferrado. Qualquer um, o ser humano, o homem é a mesma coisa. Essa alma encarnada no corpo de homem. Nós precisamos começar a despolarizar as coisas. Precisamos começar a olhar de uma forma mais inteira tudo. Isso é muito importante. Isso não significa, estou ressaltando novamente para deixar bem claro, não significa que as pessoas que passam pelo mesmo problema não têm que se unir para poder solucionar, mas não pode fazer isso de uma forma separatista, seccionária. Esse é um problema. Então, eu tive bastante embate dentro da Unipaz, porque lá tinha, não sei se ainda tem, movimentos feministas. Teia de Teia, tem uns movimentos lá dentro da história. E que tinha uma exclusão masculina clara na história. Não existia uma congregação, não existia uma fala dessa união do masculino e do feminino. E aí é um problema, né? Tinha um combate com a força masculina, que é um equívoco. Um homem não dá para combater com a força feminina e uma mulher não dá para combater com a força masculina. Não é possível. Mulher no corpo feminino tem uma força feminina, seja física, seja emocional, seja mental. É isso que fala sobre os hormônios aqui, etc. Então tem que ser inteligente de lutar com as ferramentas que você tem. E não querer ter a ferramenta do outro, vai tomar hormônio, puxar ferro, etc. Não existe isso, entendeu? Isso é bobagem. Né? Precisa ter isso claro, entende? De que o que a gente precisa é resgatar o masculino e o feminino. É o poema de Eros e Psique. Nós terminaremos aqui com o poema de Eros e Psique. Vamos ler o 8º capítulo e nós vamos finalizar com esse poema de Fernando Pessoa, tão lindo. Não é, Hilma? O 8º capítulo, ele não é muito longo, viu? É bem curto. Amém. Cadê o sorriso, Hilma? Isso. Tem uma forma, vocês sabem uma forma de sorrir, né? Ó, não tem jeito, ó. Bota o lápis e vai. Fica com o lápis, entendeu? A hora que você tira o lápis, automaticamente você está assim, ó. Não tem jeito. Bota o lápis, fica lá, anda com o lápis. Olha que lindo o lápis. Gente, felicidade é uma decisão, não é uma condição. Fala aí, Luzia Solange. Curto, o que tem? Deixa passar os agradecimentos. Ah, tá. Que é importante, você está falando. Tá bom. Ok. Você está citando o seu nome lá, por isso? Tá bom. Vamos ver? Só que eu acho que eu vou restartar esse programa aqui. Só um segundo, porque ele está travando o tempo todo. Bora lá, queridos. Enquanto esse programa restarta, lembra, 5ª turma do 12 em 12, até hoje à meia-noite. Não besta. Tem dúvida sobre o programa? Conversa comigo. Tem dúvida em relação a valor? Com a Ilane Pazini. Ela que cuida da parte financeira da bagaceira toda. Tá? Tem dúvida do sistema, de como entrar no sistema? Luzia Solange. Luiz Marcelo, cria o link do YouTube. O que você quer?
Não, mas não precisa disso agora, filha. Fica tranquila, não bota pressão. Ela fica botando pressão, não entra na pressão dela. Fica tranquila. Está tudo sob controle. E ela fala como se ela não tivesse falado. Isso é muito engraçado, entendeu? Coisa. Não é? Cadê aquilo lá que ninguém... que já falamos do negócio, etc. É muito engraçado. Bora lá. Vamos para esse capítulo curtinho. Eu tô aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Tô escutando e, ó, fazendo a minha fita. Já fiz posterior, já fiz anterior, já fiz vasto lateral, vasto medial, já estou trabalhando todas as minhas perninhas aqui, porque a hora que acabar isso aqui, eu vou, sabe para onde? Para o leito real. Meu leito real que eu vou. Vamos nessa. Cadê? O negócio é com o computador mesmo, né? Aqui, reiniciar o computador. Computador, viu, Pazini? Gente, vamos fazer uma campanha para o computador, botar pressão na Elaine Pazini. Todo dia escreve para ela, olha o computador do Luiz Marcelo. Todo dia vocês têm que escrever para ela. Elaine, já viu o computador do Luiz Marcelo? Todo dia. Ó, o bichão. Não tem jeito, gente. Acho que eu vou ter que... Espera um pouquinho, queridos. Vamos botar aqui na pausa. Só um segundo, tá? Tem que dar um jeitinho. A ciência e a arte recebemos e-mails da Genomindida 23 Endme, com uma diferença de poucos dias entre os dois, informando que o resultado dos nossos exames de DNA tinha saído. Os e-mails ficaram um tempo juntando poeira na nossa caixa de entrada. Depois, rimos da nossa hesitação em expor nossos segredos genéticos, a ponto de nem sequer termos mencionado uma a outra o fato de o e-mail ter chegado. No início, quando explorávamos o lado científico da coisa, nos pareceu uma ótima ideia testar nossos genes. Mas agora os resultados ainda não abertos nos parecerão mais agourentos que fascinantes. E se nossos genes apontassem para fraquezas alarmantes? Acabamos vencidas pela curiosidade e marcamos consultas telefônicas com especialistas em genética das duas empresas. Recebemos por e-mail um resumo da 23 Endme contendo extensas informações e um roteiro detalhado dos nossos riscos de saúde futuros. O relatório incluía associações genéticas com muitas doenças importantes, e só de passar os olhos já deu para ver nossa perspectiva de sucumbir a todo tipo de problema de saúde, desde Alzheimer até doenças cardíacas. Tínhamos mergulhado, de certa forma despreocupadamente, na nova fronteira dos testes genéticos, mas não foi nada agradável ver o nosso futuro potencial ali no papel, preto no branco. Em geral tivemos sorte. Nossos exames de DNA não revelaram nenhuma surpresa que revolucionou nossa vida. Também ficamos sabendo de fatos interessantes, um tanto aleatórios, sobre nós mesmas. Cat tem genes semelhantes aos de alguns dos maiores corredores do mundo. Uma pena que ela tenha desistido da corrida no ensino médio. E parece que ela não consegue distinguir bem sabores amargos. Os exames genéticos de Claire confirmam que a lenda familiar sobre uma tataravó ameríndia pode ser verdade e desde então ela recebeu dezenas de boletins de acompanhamento sobre potenciais parentes genéticos. Os resultados do nosso perfil genético-psicológico foram muito mais surpreendentes. A 23 Endme testou o gene guerreiro. Guerreiro/preocupado, ou contra, para nós. Claire tinha certeza de que Cat seria uma guerreira, uma pessoa que apresenta um bom desempenho sob pressão, e de que ela mesma se revelaria uma pessoa preocupada. Emily Drabant-Cannully, neurocientista da empresa, nos disse, no entanto, que nossas variantes correspondem a preocupadas. Por essa ninguém esperava. Pesquisas sugerem que os preocupados têm um excelente desempenho em condições de rotina, mas são muito menos confiantes e tranquilos em situações de alto risco. Drabant-Cannully nos reconfortou um pouco quando nos lembrou de que os preocupados em geral têm uma robusta função cognitiva.
Os resultados relativos a nosso nível de oxitocina também foram inesperados. Cat tinha certeza de que Claire teria a variante acolhedora e aconchegante do gene OXTR, diferente dela. Mais uma vez, o palpite se revelou equivocado. Nós duas temos a variante que nos torna propensas a nos sentir bem em relação às pessoas e ao mundo. Achamos que esse fato compensava um pouco a notícia de portarmos a variante preocupada e o recebemos de braços abertos. Depois conversamos com o Dr. Jay Lombard, da Genomic, que prometeu nos explicar, em termos leigos, as reais implicações de nossos exames de saliva. Você deve se lembrar de que a Genomic faz exames similares, porém normalmente mais aprofundados, em geral apenas para os médicos. Os cientistas da empresa criaram um teste para o gene transportador de serotonina, que descrevemos no capítulo 13 que pode ser crucial para a confiança. Se você tem uma ou duas linhas curtas desse gene, pode ser propensa à ansiedade, e duas linhas longas significam que você tem uma predisposição genética a ser mais resiliente. Ficamos torcendo para ter as linhas longas. Queríamos a rede de segurança da resiliência incorporada ao nosso DNA. Sabíamos que estávamos simplificando descarada e irresponsavelmente os complexos fatores genéticos e suas implicações, porque sabemos bem que os genes não são determinantes, mas, naquele momento, ao telefone, os riscos genéticos nos pareciam bem simples. Quando o Dr. Lombard repetiu que os genes não são tudo, tivemos a impressão de que ele estava preparando o terreno para as notícias que estavam por vir. Dito e feito, ele nos disse que nós duas temos a combinação curta/longa do transportador de serotonina. Basicamente somos mais propensas à ansiedade e, possivelmente, à depressão, dependendo das dificuldades que a vida colocar no nosso caminho. O Dr. Lombard concorda com nossas conclusões sobre o transportador de serotonina e os genes com. Ele acredita que os dois são cruciais em termos do impacto sobre a personalidade em geral e a confiança em particular. Com efeito, quando o pressionamos, ele disse que, se tivesse recebido nossos dados sem saber nada a nosso respeito, teria concluído que nenhuma de nós era naturalmente dotada dos melhores elementos constitutivos da confiança, embora ele também achasse que nossa variante da oxitocina tendia a ser uma vantagem. No entanto, ele fez questão de nos lembrar mais uma vez, estamos falando de probabilidades, não de realidade. O ambiente, a epigenética, é o que liga ou desliga os genes. E ele observou que pessoas com as linhas curtas também são mais vigilantes e adaptáveis, e é possível que em geral tenham mais chances de sobreviver a situações de perigo. Podemos ser ansiosas, mas vamos sobreviver. Essa observação nos reconfortou um pouco. A conclusão é que tínhamos dois genes considerados ruins para a confiança e um gene bom. Somos propensas a nos preocupar e ficar ansiosas, mas temos um otimismo natural e uma cordialidade em relação ao mundo. Em alguns momentos da nossa vida, isso de fato parece nos descrever, mas, em outros, não nos reconheceríamos. Passamos alguns dias inquietas com essa nossa nova caracterização. Caracterização como preocupadas e estressadas. Perfeccionistas que somos, achamos que de alguma forma tínhamos fracassado num teste, produzindo variantes fracas. Nossos maridos, exasperados, sugeriram que talvez não devêssemos ter feito os exames se os resultados só fossem nos deixar ainda mais ansiosas. Foi quando percebemos uma coisa sobre nosso papel de coadjuvantes no debate do inato versus adquirido. Nós duas tínhamos claramente imposto nosso próprio estilo às nossas pegadas genéticas. Criamos aquelas trilhas e estradas secundárias que a neurologista Laura Amputito descreveu. Embora tenhamos as mesmas 3 variações genéticas, estávamos longe de ter a mesma personalidade. Cat é muito mais resoluta, enquanto Claire é mais ponderada, por exemplo. Cat gosta de riscos físicos, mas fica nervosa com confrontos difíceis. Claire não vê problema algum em pegar o telefone e entrar numa negociação nada agradável, mas não gosta da ideia de se jogar na encosta mais íngreme que uma montanha tem a oferecer. Talvez, se fôssemos mais jovens, esses testes genéticos nos afetassem mais. Na nossa situação, contudo, eles acabaram nos intrigando, mas não nos definindo. Além disso, se essa nossa variante do transportador de serotonina, com as agourentas linhas curtas, de fato constituir um gene da sensibilidade, como Suou me sugere, isso significa que nós duas somos mais adaptáveis e reativas ao ambiente e que muito provavelmente tivemos uma boa criação, considerando que somos basicamente felizes, bem-sucedidas e estáveis. Agora valorizamos ainda mais nossas mães, que podem ter feito o mesmo trabalho heroico que as mães risos de Suou-me. Sim, as pesquisas dele sugerem, pelo menos até o momento, que as mães símias influenciam mais a prole que os pais. Viemos a perceber que o desvio da nossa carga genética é muito similar à narrativa da confiança que apresentamos neste livro. Podemos ter começado com um DNA menos que ideal. Nós duas tivemos de superar o nervosismo, o estresse e a ansiedade em nossa vida. Mas aprendemos como fazer isso. Acreditamos que nossas experiências superam quaisquer ditames genéticos. O resultado foi que, hoje, podemos atuar com uma autoconfiança autêntica, mesmo em condições de alto estresse. Trabalhar como jornalista ao vivo na TV é como mergulhar em uma piscina de estresse puro, imediato e não diluído. Nossos resultados genéticos por si só não nos explicam. Alguns dados não tiveram uma boa correlação com as pessoas que somos hoje. E esse mergulho de volta ao mistério científico de tudo isso nos preparou para nossa revelação final sobre a composição. Composição desorientadora da confiança, não existe apenas uma única explicação para todos. Na nossa missão de desvendar os segredos da autoconfiança, vimos muitas demonstrações de confiança, como mulheres arremessando bolas de basquete e brandindo armas, mulheres que trabalham com livros e tubos de ensaio, mulheres que frequentam os corredores do Congresso americano e salas de diretoria corporativas. À medida que a imagem se completava, percebemos algo que não esperávamos e que não tínhamos pensado antes: a confiança das mulheres em geral é diferente da dos homens. Não estamos sugerindo que existe uma versão feminina da confiança como aquela mulher que sabe que só vai trabalhar fora até engravidar e ter filhos, que de alguma forma é menos rigorosa e que acaba nos deixando de lado nos desafios profissionais mais envolventes e gratificantes.
Estamos dizendo que ser confiante não significa a mesma coisa para mulheres e homens e não afeta as mulheres da mesma maneira. Agir, trabalhar, decidir e dominar independem do gênero. No entanto, percebemos que, até quando a confiança se expressa em sua plenitude, o estilo e o comportamento dessa expressão não precisam ser genéricos. Genéricos, saídos de uma linha de montagem. Essa expressão sem dúvida não precisa ser a versão que continua, até hoje, a ser o modelo predominante do comportamento confiante e que não é muito diferente do que veríamos uma geração atrás, uma figura dominante, mais provavelmente, um homem, tomando decisões e afirmando sua autoridade sobre os outros. A bravata masculina no trabalho, talvez movida pela testosterona e inspirada em séries como Mad Men, continua sendo o padrão ouro. E atualmente é o único padrão. A vontade de vencer, não importa o custo. O desejo insaciável de correr riscos. A propensão para tomar decisões rápidas. A ênfase em interações vociferantes e esbanjamento de energia. Esses são os valores e os estilos de comportamento esperados. Às vezes, eles funcionam. No entanto, estão longe de ser a definição de confiança. Por muito tempo foi assim que acreditávamos que deveríamos jogar o jogo se quiséssemos vencer e se quiséssemos ter um gostinho da autoconfiança, mesmo se fosse forçada e fingida. Achávamos que, se vestíssemos a armadura de uma versão masculina da confiança, de alguma forma sairíamos transformadas. Felizmente, não precisa ser assim, sobretudo para as mulheres, e talvez para um monte de homens também. Em resumo, nós finalmente desvendamos o enigma frustrante que passamos mais de um ano tentando resolver: é preciso ter um comportamento grosseiro e rude para ser confiante. Não, ainda bem. Nossas pesquisas e conversas com dezenas de mulheres pulgaruças e confiantes apontam para outra direção, uma direção que nos parece muito mais natural e autêntica. É uma abordagem completamente diferente. Os ingredientes são os mesmos, mas, no final, o produto é outro. É essencial entender essa nuance porque, se não prestarmos atenção, nós, mulheres, sem dúvida nos encontraremos mais uma vez buscando atingir os objetivos errados. Nenhuma de nós duas se recuperou totalmente da moda das ombreiras e das gravatas, borboleta dos anos 1980. Peggy M. Santos, a socióloga da Wellesley, acredita que precisamos entender que a confiança simplesmente tem sido socializada ao longo dos anos para ser mais agressiva em sua expressão, mas na verdade é muito mais abrangente do que isso e em geral mais sutil. Então, como seria a confiança feminina? Para simplificar, veja uma possível maneira de pensar a respeito. Imagine, se naquela prova de fogo moderna da confiança, a reunião no escritório, com colegas e superiores. Você tem uma observação importante a fazer sobre um próximo projeto e sabe que nem todo mundo vai gostar do que você tem a dizer. Em geral, para as mulheres, isso se transforma numa verdadeira batalha interior. A insegurança pode vencer, levando ao silêncio. Ou podemos nos tornar tão obstinadamente decididas a transmitir uma imagem de autoridade e confiança e a não ficarmos mudas na reunião que defendemos nossa opinião com a voz estridente, e até um pouco na defensiva, mas sem autenticidade. Estamos dizendo que existe uma terceira via. Nem sempre precisamos falar primeiro. Podemos ouvir e incorporar o que os outros dizem e talvez até contar com a ajuda dos colegas para expor nosso argumento. Podemos dividir os louros da vitória. E evitar nos indispor com inimigos em potencial. Podemos falar com tranquilidade e, ao mesmo tempo, transmitir uma mensagem inteligente. Uma mensagem que será ouvida. A confiança, para muitas de nós, pode até envolver ficar em silêncio. Qualquer uma dessas alternativas pode indicar o caminho para o comportamento confiante das mulheres. É bem verdade que algumas de nós são naturalmente agressivas, mas em geral a agressividade nas mulheres acaba parecendo uma impostura, e é difícil se sentir confiante quando você só encarna um personagem. Talvez a confiança feminina seja do tipo que até permita expressões de vulnerabilidade e o questionamento das nossas decisões. Na verdade, os psicólogos estão começando a constatar que pode haver um poder inesperado e inexplorado em aprender a expressar nossa vulnerabilidade, e que, para muitas mulheres, isso pode reforçar a confiança. No entanto, precisamos ser claras aqui, porque muitas pessoas, com destaque para nossos maridos, disseram: ei, como é que de repente pode fazer sentido mostrar uma fraqueza ou tolerar a autocrítica? Vocês não passaram o tempo todo dizendo que isso é um comportamento inseguro. Para entender essa diferença sutil, vejamos alguns exemplos. Expressar alguma vulnerabilidade pode ser uma força, sobretudo quando esse comportamento cria uma conexão com os outros. Remoer inseguranças e chafurdar em dúvidas sobre a própria capacidade não é uma força. Repassar as decisões em busca de melhorias é uma força, bem como admitir os erros. Passar dias ruminando as decisões que você já tomou ou decisões que você precisará tomar não tem nada a ver com nossa visão de confiança. Nosso comportamento confiante não pode vir acompanhado de pedidos de desculpa, resmungos ou acanhamento. Na verdade, precisamos ser ouvidas e precisamos agir se quisermos liderar nossos instintos, se conseguirmos canalizá-los, nos ajudarão bastante. Precisamos começar a confiar nos nossos instintos. Foi o que vimos em várias mulheres diferentes com vários estilos diferentes, na revigorante compaixão de Valerie Jarrett, na cordialidade indagadora da General Jessica Wright, e na notável franqueza de Linda Woodson. Como pedras preciosas, coletamos fragmentos e retalhos da conduta das muitas mulheres autoconfiantes que entrevistamos, tentando conciliar, no decorrer de nosso projeto, a confiança que imaginávamos encontrar quando começamos e a versão muito diferente e atraente de confiança que acabamos encontrando. Determinação e clareza. Acessibilidade e bom humor. As qualidades variavam. A mistura de vigor, vulnerabilidade e elegância na autoconfiança de Christine Lagarde deixou de nos parecer contraditória ou intrigante. Em grande parte, essas mulheres só pareciam à vontade consigo mesmas. Em meio às dores de parto, enquanto escrevíamos este livro, Cat percebeu que é uma jornalista mais confiante quando confia em seus instintos, nas entrevistas, em vez de sucumbir à pressão de ser supercombativa, como muitas vezes se espera dela. Temos uma pressão enorme na nossa área para fazer perguntas difíceis com certo ar de bravura. Precisamos parecer
Parecer agressivas, botar o entrevistado contra a parede. Sempre achei que não sou muito boa nisso, por um motivo simples, eu simplesmente não sou assim e, se eu fizer isso, vai ficar claro que é tudo fingimento. Então percebi que esse tipo de estilo de entrevista é desnecessário, que é mais uma tentativa do entrevistador de chamar mais atenção que o entrevistado. Isso me ajudou a tirar a pressão dos ombros, e minhas perguntas ficaram mais naturais e espontâneas. Só precisei desenvolver a confiança necessária para fazer do meu jeito. Queremos fazer uma pausa aqui para esclarecer que não estamos tentando tapar o sol com peneira. Sabemos que os escritórios de diretoria e da presidência ainda estão cheios de gestores da velha guarda que têm uma noção tradicional de como a confiança deve ser manifestada, e não só a confiança feminina. Às vezes precisamos esmurrar uma ou duas mesas para satisfazer um chefe pré-histórico. Nós duas aprendemos a interromper autoproclamados experts vociferantes e dominadores na TV para ter a chance de nos expressar. No entanto, há cada vez mais evidências de que uma visão mais expansiva da confiança tem sido adotada no mundo do trabalho. Um estudo recente da Faculdade de Administração da Stanford revelou que as mulheres capazes de combinar qualidades masculinas e femininas se saem melhor que todos os outros, até os homens. E como você acha que os pesquisadores definem as qualidades masculinas? Agressão, assertividade e confiança. E as qualidades femininas? Colaboração, orientação a processos, persuasão, humildade. Os pesquisadores acompanharam 132 recém-formados em administração durante 8 anos e descobriram que as mulheres que tinham algumas características consideradas masculinas, mas que as misturavam a características mais femininas, foram promovidas 1,5 vezes mais que a maioria dos homens, 2 vezes mais que os homens femininos, 3 vezes mais que as mulheres puramente masculinas e 1,5 vezes mais que as mulheres puramente femininas. Estranhamente, o estudo não encontrou qualquer vantagem para os homens que tentaram andar no fio da navalha. A lição a ser aprendida com essa pesquisa é que as mulheres não devem descartar o que podem ser vantagens naturais. Precisamos desbravar nosso caminho e, no que se refere à confiança, temos de ser nossas próprias fontes de inspiração. Não precisamos tentar nos masculinizar, em busca de parecermos mais dominadoras e controladoras do que somos. A senadora dos Estados Unidos Kirsten Gillibrand é inflexível quanto isso. Quando perguntamos se seria melhor se as mulheres, como os homens, fossem capazes de sair por aí dizendo eu sou a melhor, ela deu de ombros. Por que faríamos isso? Ninguém quer transformar mulheres em homens. Queremos que as mulheres celebrem seus pontos fortes. Elas só precisam reconhecer que não são de maneira alguma deficientes. Só precisam saber o que é preciso para ter sucesso e definir esses critérios de maneiras que possam ser plenamente compreendidas. Gillibrand está farta do que ela considera. Uau, isso é incrível. Essa fala aqui é incrível. Precisa ser ressaltada. Pode colocar, viu, o Sol, como um corte, essa parte. Não estou escutando se alguém está falando. Essa parte é simplesmente fantástica, né? Por que faríamos isso? Ninguém quer... Hã? Fala o ponto, 28, por favor. 28 minutos. Ninguém quer transformar mulheres em homens. Queremos que as mulheres celebrem seus pontos fortes. Elas só precisam reconhecer que não são, de maneira alguma, deficientes. Elas precisam reconhecer. Só precisamos saber o que é preciso para ter sucesso e definir esses critérios de maneira que possam ser plenamente compreendidos. Cara, isso é muito bom. Isso é simplesmente muito bom. Né? Isso é isso. É esse lugar, entendeu? Mesmo. Só queria ressaltar isso. Vamos lá. Vamos para o final aí. Microfone. Considera o pressuposto equivocado de que, no Senado, quem fala mais alto ou por mais tempo é de alguma forma mais eficaz. A opinião dela é reforçada pelos resultados de um estudo recente da Universidade de Stanford. As congressistas mulheres conseguem aprovar um número consideravelmente mais alto de leis do que os homens e trabalham com mais frequência com integrantes do outro partido. 2. Talvez isso tudo esteja acontecendo enquanto os homens ficam defendendo seus pontos de vista na tribuna da Casa Branca ou do Senado. Michael Nenz, presidente do conselho da empresa de advocacia de Extensiopiro e outro amigo que contribuiu generosamente com suas opiniões sinceras, acredita firmemente que a confiança pode ser expressa de muitas maneiras diferentes e conta que ele mesmo favorece um estilo menos agressivo. Nenz sugere que as mulheres, ao tentar participar de uma conversa dominada por homens, fiquem atentas e se manifestem assim que uma janela se abrir rapidamente na conversa. Faça questão de ter um ponto de vista diferente, diz ele. Fale com autoridade e seja lembrada por contribuir para a discussão. É importante ressaltar que, muitas vezes, nossos valores são diferentes no trabalho, e isso pode afetar o modo como projetamos a confiança. Por exemplo, as mulheres, de acordo com anos de pesquisas corporativas, tendem a ter outras prioridades além dos lucros, dos rendimentos e de sua posição na hierarquia. Elas normalmente se interessam mais pelo moral da equipe e pela missão da empresa, por exemplo. 3. Quem diria, se você estiver tentando elevar seu próprio status, tem mais chances de tentar dominar as conversas. Se seu objetivo, contudo, for criar o consenso, você dará mais ouvidos às opiniões alheias.
A confiança, bem como o sucesso, resulta de saber canalizar seus pontos fortes e valores diferenciados. Essa noção se popularizou como uma ferramenta de desenvolvimento de lideranças. Ryan Hymek administra o programa de educação do Values in Action Institute, VIA, a mais importante organização nos Estados Unidos dedicada ao estudo dos pontos fortes individuais. Focar-se nos próprios pontos fortes tem um poder transformador para as pessoas, diz ele. A maioria de nós sofre de uma espécie de cegueira de nossos pontos fortes. Hymek diz que se conscientizar de seus pontos fortes inatos não significa que você não deve tentar melhorar os pontos fracos. Por exemplo, se ele estiver trabalhando com uma mulher que tem dificuldades com a insegurança enquanto sobe na hierarquia corporativa, ele certamente a aconselharia a se concentrar primeiro em seus pontos fortes e se beneficiar ao máximo deles. No entanto, essa mulher insegura também pode se beneficiar claramente de desenvolver mais persistência, mesmo se esse não for um de seus pontos fortes naturais. Claire se surpreendeu quando fez o levantamento do VIA na internet não tanto pelos resultados, mas pela interpretação. Eu sabia que tinha um bom trato com as pessoas, mas nunca achei que esse fosse meu maior ponto forte individual. Mas a inteligência social foi o que se destacou para mim. Aprendi que sou emocionalmente inteligente, que sou adaptável em vários contextos sociais e que me conecto aos outros. Tudo isso é verdade. Talvez isso explique por que eu gosto tanto da minha profissão no jornalismo. Mas saber que isso é um ponto forte que tem valor no mundo do trabalho, isso teria feito de mim uma mulher muito mais confiante 10 anos atrás. Essa, portanto, é a arte da confiança. É assim que criamos interações confiantes com o mundo, que se beneficia de quem somos como mulheres e como pessoas. É assim que damos ouvidos às opiniões alheias sem nos desculpar pelas nossas opiniões. É assim que pedimos votos, doações ou apoio enquanto domamos a voz que nos diz que estamos sendo petulants. É assim que conciliamos o que nós passamos mais de um ano pensando se tratar de um paradoxo irreconciliável, nossa relutância em expressar nossa opinião e ocupar o centro do palco e nossa necessidade absoluta de nos fazer ouvir. Atreva-se a fazer a diferença, a autenticidade. Tudo o que dissemos. Oi, gente. Tudo o que dissemos até agora nos leva a isso. Foi a última parte do código que desvendamos, mas pode muito bem ser o fator mais crucial. Quando a confiança emana do nosso centro, chegamos a nosso estado mais poderoso. Olhando para trás, percebemos que foi exatamente isso que Christine Lagarde, a diretora-geral do FMI, nos disse naquele jantar, quando nos advertiu que intervir do mesmo modo como os homens pode nos forçar a sacrificar o que nos torna únicas. Naquele painel sobre o progresso econômico das mulheres. Em Davos, as mulheres estavam expressando uma confiança autêntica, enquanto ouviam e se revezavam para falar, um estilo muito diferente do habitual, demonstrado pelo desempenho agressivo do único homem que participava dele. Lagarde também nos contou outra história sobre como transformar nossas diferenças em virtudes, em vez de tentar escondê-las, apagá-las ou mudá-las. Quando chegamos ao fim de nossa investigação, aquela história nos pareceu especialmente evocativa. A nova presidente de um país em desenvolvimento decidiu mudar uma tradição. Nenhum dos presidentes anteriores de seu país, todos eles homens, saía do palácio presidencial sem um séquito de 25 carros em sua comitiva. No entanto, a nova presidenta considerava aquilo desnecessário. O país estava falido. Ela decide, então, que vai usar só 5 carros. Ela segue em frente com sua decisão, Lagarde conta, mas as pessoas lhe dizem, especialmente as mulheres, por que você está fazendo isso? Você está fazendo isso porque mulher. Você vai rebaixar seu status de presidente, e as pessoas vão saber que uma mulher é menos que um homem. Lagarde, que é uma espécie de conselheira não oficial de mulheres líderes de todo o mundo, não hesitou em dar sua opinião. Eu disse a ela para se atrever a fazer a diferença, ela continua. Enfatize a sua diferença. Não tente se comparar seu desempenho, sua popularidade com os padrões, parâmetros e referências dos homens que vieram antes de você. Porque você já começa com uma perspectiva diferente, você tem uma plataforma diferente, você quer trabalhar por iniciativas diferentes e deve ser autêntica nessas coisas. Então ela ficou com os 5 carros. Mas é duro. Não consigo imaginar a pressão. E faço questão de ligar para ela todo mês para dizer que ela não deve desistir. Atreva-se a ser diferente. Nós adoramos esse conselho. Você precisa ficar esperta com isso, Lagarde admite, mas também, em certo sentido, precisa confiar na diferença. 2 anos atrás, quando embarcamos neste projeto, o problema da nossa falta de confiança nos parecia um grande tema. Na verdade, até imaginávamos que nosso livro teria um título como A Lacuna da Confiança ou A Falta de Confiança nas Mulheres. Como jornalistas, ficamos empolgadas com o quebra-cabeças, como mulheres, o clima era de pessimismo. Nossas pesquisas iniciais trouxeram à tona histórias e estatísticas que pareciam difíceis de combater, uma perspectiva que nós, mulheres, poderíamos levar gerações para mudar. De vez em quando nos perguntávamos se as mulheres não estavam de alguma forma destinadas a se sentir menos confiantes. No entanto, à medida que desconstruímos a confiança e analisamos esmeradamente as descobertas científicas, sociais e práticas, começamos a ter alguns vislumbres de esperança. De repente, nos vimos na corrida do ouro da confiança, e agarramos nossas peneiras com o fervor de um minerador, peneirando a sujeira e a areia até encontrarmos várias pepitas que tinham passado despercebidas, não examinadas ou simplesmente não reveladas. Nós as testamos, as examinamos, as fizemos andar pelo nosso corredor polonês de especialistas e pesquisadores. Até separarmos as pepitas reais do mero ouro de tolo. Elas então viraram nosso caminho para criar a confiança, os segredos da autoconfiança, e nós as resumimos a seguir. Pense menos. Aia. Seja autêntica, a confiança está ao seu alcance. Sentir-se confiante pode ser uma experiência viciante. E suas maiores recompensas não são necessariamente caracterizadas por vitórias no trabalho ou um sucesso exterior. Me sinto totalmente engajada, conectada e um pouco eufórica, como se eu realizasse algo grande, e perdida na ação, diz Pat Solis Doyle, de olhos fechados, evocando uma memória.
Me sinto gratificada, Caroline Miller nos diz. E agora sei que há um lugar para mim no mundo, que posso chegar lá, que tenho um senso de propósito. A palavra japonesa para propósito se traduz literalmente como aquilo pelo qual eu acordo de manhã. Acho que é isso mesmo. Voltamos ao Verizon Center para dar uma última olhada em Monique Kerry e Crystal Lehorn, as estrelas do basquete do Mystics, dessa vez em um jogo. O barulho da multidão era ensurdecedor. Se o Mystics ganhasse o jogo, elas chegariam às finais. De repente, entendemos uma coisa que nossos maridos sempre nos disseram: os esportes são, de fato, uma metáfora da vida. Estava tudo ali, na quadra. Preparação e prática combinadas a um senso de propósito, a zona de confiança. E então Crystal errou um arremesso de 3 pontos. Poucos minutos depois, pegou um rebote, correu de volta à cesta, girou para a direita, arremessou a bola na direção da bandeja com a mão esquerda e converteu uma cesta de tabela. Naquele momento, ela era o poder personificado, uma presença sobre-humana, recebendo o cumprimento de uma companheira de equipe com um olhar que diz: eu sabia que conseguiria. Parece fácil agora, mas nós sabemos, e Crystal sabe, como ela chegou lá, todas as horas de prática que levaram aquele arremesso e que levaram aquele estado de espírito e ação. Sim, ela pode ter suas dúvidas, de vez em quando. No entanto, ela já a superou a ponto de poder agir. Ela fez por merecer a confiança conquistada. O que tínhamos acabado de ver foi realmente extraordinário, melhor que sobre-humano, melhor até que uma supermulher. Porque foi real, concreto e possível. Notas 1. Ridgel. Chegou lá, todas as horas de prática que levaram aquele arremesso e que levaram aquele estado de espírito e ação. Sim, ela pode ter suas dúvidas, de vez em quando. No entanto, ela já a superou a ponto de poder agir. Ela fez por merecer a confiança conquistada. O que tínhamos acabado de ver foi realmente extraordinário, melhor que sobre-humano, melhor até que uma supermulher. Porque foi real, concreto e possível. Notas 1. Ridgeway, Cecília. Interaction and the Conservation of Gender Inequality, Consider Employment, American Sociological Review. Há alguns anos, estávamos no Capitólio dos Estados Unidos ouvindo uma série de palestrantes falar sobre o tema eternamente problemático das mulheres no ambiente de trabalho. Tínhamos acabado de escrever Womenomics e de alguma forma éramos incluídas na lista de convidados de todos os encontros que envolviam o tema das mulheres. Aquela sessão especial ocorria em uma sala de conferência lotada no subsolo. Parece que os encontros sobre o empoderamento das mulheres ficam ainda melhores se conduzidos em cantos escondidos e com um pouco de desconforto. Grande parte do que ouvimos não era novidade, as mulheres ajudam a melhorar os resultados financeiros das empresas, as empresas querem os talentos femininos, mas de alguma forma as mulheres não conseguem chegar ao topo. Ouvimos uma litania. Litania de soluções aparentemente previsíveis relativas a horários flexíveis, legislação e conversas com mentors. Então, Mary Wilson começou a falar. Com quase 70 anos de idade, uma célebre feminista e uma guerreira em defesa das mulheres na política, ela exibe uma determinação de titânio revestida de um charme à moda antiga. Ela disse, como observamos na introdução, que deveríamos pensar no problema nos seguintes termos: quando um homem, ao imaginar como será a sua carreira no futuro, se olha no espelho, ele vê um senador. Uma mulher jamais seria tão presunçosa. Ela precisa de um empurrãozinho para enxergar uma imagem de sucesso. Vimos naquela afirmação uma clareza que não tínhamos visto antes. Aquele modo de pensar nos ajudou imediatamente a entender o que vínhamos observando no nosso trabalho no jornalismo. Na verdade, mais tarde contamos a ela que achávamos que as mulheres sequer conseguiam ver quem elas realmente eram, ou o que elas já conquistaram. Sabíamos que aquele era um fenômeno que precisávamos explorar. Seremos eternamente gratas a Marie por nos dar aquele primeiro chacoalhão e a todos os espíritos afins que passaram décadas trabalhando nessas questões para nos dar as oportunidades que temos hoje. Como viemos a aprender, a inspiração é apenas um dos elementos que preparam o terreno para a ação. Este livro também jamais teria conseguido sair da nossa cabeça divagante e eternamente envolvida em multitarefas sem a objetividade incisiva e o encorajamento que nosso agente Leif Sagarin consegue nos dar. Ele se Que tal você entrar no negócio já faturando? Simplesmente se recusou a aceitar que não tínhamos como escrever outro livro. É um grande e sincero elogio quando dizemos que ele tem a capacidade extraordinária de pensar como uma mulher. Nossa brilhante editora, Alison Bosch, acreditou no projeto desde a nossa primeira conversa ao telefone e, como fez com o Womenomics, envolveu nosso trabalho com seu entusiasmo e sua sensibilidade astuta, nos ajudando a esclarecer o tema e nos exortando a nos utilizar plenamente de nosso estilo. Ela riu, grunhiu e se assombrou com todos os detalhes do tema conosco, sempre de olho na qualidade. Uma atitude bem parecida com o protótipo de amiga ideal que mencionamos no livro. Este livro jamais estaria em suas mãos sem a meticulosa atenção aos detalhes e infinita paciência da editora associada Kalin Lowry. Também somos muito gratas a Leslie Cohen e Stephanie Cooper, por todo o trabalho duro e entusiasmo. Somos extremamente gratas a toda a equipe da HarperCollins. Devemos nossa gratidão eterna por toda a ajuda que recebemos de dezenas de acadêmicos e cientistas de narussos e pacientes. Eles explicaram nos mínimos detalhes o funcionamento da mente humana, cognitiva, biológica, genética e filosoficamente. Tiveram a elegância de controlar qualquer exasperação que podem ter sentido ao nos dar cursos intensivos de neurociência e psicologia. Esperamos, sinceramente, ter feito justiça a tudo o que eles nos ensinaram. Laura Amputito foi uma enorme inspiração para nós, com seu trabalho e seu laboratório na Gallaudet, e dedicou horas de seu tempo detalhando com entusiasmo as fronteiras da neurociência. Passamos tanto tempo com Steve Suomi e seus macacos que hoje os consideramos grandes amigos. Adam Kepex nos ensinou a dar valor aos atos e muito generosamente leu capítulos e conduziu conosco extensos seminários por meio tarde da noite, com direito até a desenhos digitalizados, sobre a natureza da confiança.
Jailon Bard e Nancy Garden, da Genomin, foram incrivelmente dinarussos, não só por se oferecer para testar os genes de duas escritoras preocupadas e ou guerreiras, mas também por passar horas ao telefone nos explicando os resultados e outros dados científicos. Fernando Miranda, como sempre, foi um amigo maravilhoso. Catherine Afarian e Emily Drabant Carnley, da 23 Endme, foram igualmente gentis ao fazer nossos testes genéticos na velocidade da luz e depois nos explicar detalhadamente todos os fantásticos dados. Foi um enorme prazer conhecer Tom Gessel, da Universidade de Columbia, um gênio dos estudos da mente e do cérebro com um entusiasmo contagiante. E também somos gratas ao Dr. Daniel Amen, cujo livro sobre as diferenças cerebrais entre os sexos é tão fascinante que é impossível parar de ler. Daphna Schwami, Sarah Schonstein, Rebecca Elliott e Francis Champagne, seus esclarecimentos das mais recentes descobertas da ciência do cérebro nos foram extremamente valiosos. Também tivemos a sorte de contar com a ajuda de alguns dos melhores psicólogos acadêmicos do mundo. Eles nos explicaram as complicações da confiança e nos livraram, com enorme paciência, de muitos preconceitos. Também foram eles que nos proporcionaram nossa compreensão holística dessa qualidade tão misteriosa e poderosa. Richard Pett foi um modelo de tranquilidade, respondendo a todas as perguntas e detalhando meticulosamente as várias nuances da confiança numa versão acessível que fomos capazes de entender. Cameron Anderson nos impressionou com suas pesquisas sobre o poder da confiança em comparação à competência. Zack Estes nos mostrou que de fato existe uma diferença entre os sexos, mas de confiança, não de capacidade. As mulheres são capazes de estacionar o carro tão bem quanto os homens. Peggy MC Entosh e Joyce Erlinger sempre pareciam verdadeiramente felizes em conversar conosco, mais de uma vez. Ginny Cracker, Carole Dweck, David Dunning, Victoria Brescoe, Brenda Major, Christy Glass, Christy Neff, Nancy Delston, Candy Marie, Shelley Taylor, Suzanne Segerstrom, Nancy Park e Barbara Tenenbaum foram guias atenciosas e instigantes. Ryan Nimiek nos ensinou a importância dos valores na nossa investigação. E ficamos inconsoláveis por não termos tido a chance de conversar pessoalmente com Chris Peterson. Nossa entrevista com ele foi incrivelmente esclarecedora e interessante. Foi fácil sentir seu espírito extraordinário, mesmo numa conversa telefônica de 30 minutos. Sharon Salzberg nos proporcionou um respiro tranquilo e revelador. A potência feminina na Running Start composta por Susanna Welford-Chakov, Kate Shore e Jessica Grounds, que passou a trabalhar na campanha de Hillary Clinton, obrigada pela ajuda inestimável. Que missão importante a da Running Start. Monique Kerry e Crystal Lehorn não só jogam um basquete incrível e até deixaram dela dar alguns arremessos, como também contribuíram com uma visão incomum da falta de confiança, mesmo em uma área tão imponente. Aos técnicos Mike Thibault e Karen Kelze, obrigada pelo tempo que vocês nos consideram e tudo o que vocês fazem por mulheres e meninas. Michaela Bilota, seremos sempre gratas por sua franqueza ao contar histórias arrepiantes da Academia Militar em Annapolis. Você sem dúvida merece tudo o que conquistou. Você fez por merecer. Criseline Putrápolas, você nos fez rir e entender os perigos da vida no centro do palco e sob os holofotes, literalmente. Euníssimusa, Napolo, jamais nos esqueceremos da sua história. Conversamos com um bom número de personalidades públicas, mulheres ocupadíssimas com milhares de obrigações, mas que mesmo assim demonstravam um grande entusiasmo em ajudar a nós, mulheres, a resolver a equação da confiança. Christine Lagarde, a senadora Gillibrand, a secretária de gabinete Elaine Shaw, Valerie Gerard, Linda Hudson, a general Wright, Jane Vulvan, Clara Shi, Michelle Lee, a todas vocês, muito obrigada. E gostaríamos de deixar algumas palavras especiais de gratidão a Sheryl Sandberg, que, anos atrás, ofereceu a duas desconhecidas um grande entusiasmo, valiosas orientações e o conselho de questionar nossos pressupostos. Depois de tudo isso, ela, muito generosa e um pouco inesperadamente, ainda se ofereceu para ler nosso manuscrito no meio dos feriados de Natal e Ano Novo, nos dando sugestões bastante concretas e incrivelmente úteis. Como foi fantástico vivenciar em primeira mão tudo o que ouvimos dos especialistas, que a melhor ajuda que uma mulher pode oferecer a outra não é necessariamente palavras reconfortantes ou comiseração, mas sim o enorme poder de dar atenção à situação da outra, pensar junto e falar com franqueza. Muito obrigada, Sheryl. E as nossas amigas que contribuíram com seu tempo igualmente precioso, histórias pessoais e palavras de sabedoria para nos ajudar neste projeto, Pat Solis Doyle, Tia Cardahi, Virginia Shore, Beth Wilkinson, Pat Sellers e Tanya Cook. Vocês foram sinceras, engraçadas e uma fonte de inspiração com suas histórias de terror. Jamais teríamos conseguido desvendar esse código intratável sem a ajuda de vocês, e nossa trajetória com certeza seria muito menos divertida. Elizabeth Spy contribuiu com uma grande visão e uma paixão autêntica pelo nosso projeto. Estamos em dívida com você. E Marcia Kramer, você foi uma dádiva dos céus, com seu entusiasmo por nos ajudar a acertar todos os detalhes. John Bowling, Vivian Caetano, Jonathan Xapo e Lisette Baghdad. Baghdad, a ajuda de vocês nos vários estágios de pesquisa, edição de texto, transcrição e elaboração das notas não tem preço. O nível de comprometimento de vocês foi uma bênção, e seu entusiasmo foi providencial. Nossos chefes na BBC e na ABC sempre apoiaram nossas empreitadas, e somos gratas a eles por tolerarem nossa distração temporária do trabalho. Agradecimentos especiais a Kate Ferrell, da BBC World News America, que manteve o noticiário rodando à perfeição enquanto perseguíamos a confiança, e a Ben Sherwood, da ABC, que tem sido um generoso defensor da nossa combinação de jornalistas/escritoras. Como não poderia deixar de ser, as pessoas forçadas a nos ver, de perto, trabalhando neste projeto arcaram com o fardo mais pesado da nossa caça à confiança. Elas tiveram de aturar nossos horários imprevisíveis e uma fase na qual talvez não tenhamos sido as melhores mães. Todos os dias Cat se sente abençoada por ter Ella Emibov na família. A gentileza e a generosidade de Ella são um exemplo para todos nós. Claire não poderia ter escrito este livro sem o apoio, firme como uma rocha, de Janette Sanderson, que se tornou parte do nosso clã e cujo enorme coração é uma inspiração para nós. Obrigada. E Tara Marrone, você tem o dom de manter a família Chip em barra carne nos trilhos, e rindo ao mesmo tempo. Somos muito gratas por seu espírito radiante.
Nossos filhos aturaram mães perpetuamente distraídas, trancadas no escritório, arrastando computadores e pilhas de papéis de um cômodo para o outro ou mencionando mais uma estatística absolutamente maçante. Não, apesar do que vocês insistem em dizer, nós não amamos o livro mais do que amamos vocês. Nem de perto. Queremos agradecer a eles, profundamente, pela inspiração que nos dão praticamente a cada momento. É uma mostra simplesmente impressionante de confiança ver o impulso visceral do Hugo de questionar as convenções e a autoridade, agir e provocar, e sua disposição de nem dar bola para o que os outros pensam dele. Obrigada por sua alegria, sua inventividade e seus abraços. Eu adoro ver você se transformando num jovem tão maravilhoso, que já tem planos e entusiasmos suficientes para preencher pelo menos 3 vidas. E adoro ver Jude levar a classe inteira a admirar seu kilt escocês, só pela pura confiança de sua personalidade. Todos nós adoramos ver você em atividade. E adoramos ver Félix enfrentar, com determinação impressionante, as dificuldades da vida numa cultura completamente nova, com pouca luz solar para amenizar seus dias, e sair vitorioso. Vitorioso. Morro de saudades todos os dias, mas estou muito feliz em saber que você está se divertindo aí. A confiança de Maya está em pleno processo de florescimento, e não temos dúvidas de que o mundo será um lugar melhor quando ela a dominar. Ainda não faço ideia de como será a minha vida sem ela. Vamos sentir muita falta de sua companhia. E para nossas meninas menores, dela, como foi doloroso ver que o mundo ainda não parece certo do ponto de vista de uma criança de 4 anos, que passou mais de 2 anos se lamentando, com uma angústia loquaz, de que, por ser uma menina, ela nunca vai poder crescer para se transformar no idolatrado Batman. Você e suas paixões, dela, me ensinaram. Ensinaram mais do que podia imaginar. Sou tão grata por você e por seu amor. Eu gostaria de ter pelo menos a metade da sua coragem e espírito de aventura. O mundo livre, como a minha amiga Pat sempre me lembra, está esperando você crescer para governá-lo. Papi tinha 5 anos quando tingiu o cabelo de azul pela primeira vez, e desde então já passou pelo roxo e pelo verde. É preciso ter um senso de identidade muito sólido para fazer experiências com a cor do cabelo no jardim de infância. Mesmo depois de toda essa pesquisa, ainda não sei ao certo de onde vem a sua, mas você é a minha estrela, guia da confiança. E devemos nossa gratidão especial a nossos maridos incrivelmente solidários e que nos suportaram por tanto tempo, Tom e Jay. Os dois leram o manuscrito deste livro com grande interesse e, desde correções de vírgulas a comentários perspicazes, fizeram deste um livro muito melhor. Eles nos trouxeram chá, Cat, e sorvete, Claire, foram os motoristas das crianças e cobriram nossas variadas ausências. Temos muita sorte e confiança de que fizemos um excelente trabalho na escolha do marido. Por fim, nós duas gostaríamos de agradecer ao destino por cruzar os nossos caminhos, ou, talvez, precisamos nos dar mais crédito do que isso. Depois das lições que aprendemos com este livro, não vamos dar à sorte todos os louros por nos tornar amigas, parceiras e colaboradoras no desenvolvimento da confiança. Somos gratas uma à outra pelo cultivo mútuo do nosso relacionamento. Não existem muitas pessoas no mundo com as quais é possível escrever não um, mas 2 livros, e ainda ser a melhor das amigas. No mesmo relatório, em 2014, o Brasil ficou em 71º lugar, de 140. Uau! Lá foi mais um livro. E eu só me pergunto por que a dona Luzia Solange disse para a gente escutar o agradecimento e sumiu. Se mandou daqui. Escuta o agradecimento, se mandou. E tiveram outras pessoas que se mandaram aqui também. Juramar! Você está aqui, Juramar. Rilma! Estou aqui. Mila também está aqui. Muito bom. Eu quero chamar a atenção de algo super importante antes da gente ir para o encerramento desse lugar. Olha que interessante. Esse capítulo, 8º capítulo, começa olhando a pesquisa do DNA delas. Certo? Elas com uma ansiedade e tentando, enfim, entender o que era aquilo. O que chamou a atenção ali? Os traços de ocitocina, se era maior ou menor, o rabinho da ocitocina. Se os 2 tracinhos eram maiores ou menores. Agora, eu pergunto para vocês, como é que eles sabem que o maior é tal coisa e o menor é tal coisa? Eles saberiam isso se não tivesse a característica no ser humano? Imagina um cientista que não conhece o ser humano, pega aquilo ali e vê que tem um maior e um menor, ele conseguiria determinar o que é o maior e o que é o menor, o que iria fazer? Não. Ele determina porque ele vê a característica daquela mulher ou daquele homem e vê que os que têm o rabinho maior têm essa característica. Os que têm o rabinho menor têm essa característica, na sua maioria. Mas o que valida aquilo é o comportamento que está acontecendo ali. Não é isso?
Ora, qual a diferença da gente falar sobre Marte e Mercúrio? Sobre Áries ou Touro? Os dois são planetas, mas têm características diferentes. E nos signos também. São signos, mas têm características diferentes. Sim, mas qual que é a diferença de a gente falar da ocitocina e dos tracinhos maiores e menores e nós falarmos de planetas e signos? Qual a diferença? Nenhuma. Porque o que determina que Áries é isso, Touro é aquilo, etc., é a característica do ser humano. Foi o estudo ao longo do tempo como que aquele planeta influenciava pessoas. Quem nascia sobre o signo de Áries tinha essas características maiores. Quem nascia no signo de Touro, essas características. Com essa configuração, essa característica, e assim por diante. Ai, cara. É muito interessante como a ciência está se aproximando, entende? Da ciência oculta, do estudo do sutil, porque quando a gente fala de astrologia, de numerologia, nós estamos falando de uma ciência que estuda o sutil, que não estuda o espesso, a matéria espessa. E esses caras estão indo lá no DNA, que é um lugar que você não vê, também é sutil. Só que aquilo por si só não diz nada. O que diz é o comportamento. E aí olha o mais doido. Mesmo tendo as mesmas características, elas são diferentes. Qual a diferença disso quando você pega uns gêmeos que nasceram da mesma placenta, só que com minutos diferentes, e são completamente diferentes, com o mesmo DNA, porque são gêmeos univitelícios, né? Acho que chama isso. Como é que eles são completamente diferentes, tendo o mesmo DNA? Porque é uma alma encarnada naquele lugar. E alma é alma. E vai receber a influência e vai se comportar com aquela ambiência, o corpo, os pais, etc., de uma forma diferente do outro. Então, quando um astrólogo, no meu caso, hoje nasceu minha prima neta, acabei de receber a notícia, Celina, a neta da minha prima, nasceu, acabou de nascer. Então, estou falando isso porque eu vou oferecer. Toda criança que nasce, eu ofereço o mapa para eles, né, como presente de nascimento. Então, quando um astrólogo, que sou eu, olha essas características, olha um ser humano, astrologicamente, precisa olhar as influências de tudo que está no mapa e deixar com que venha o acesso do mundo do alto. Não vai olhar isso de uma forma só burocrática, mas de uma forma intuitiva, para onde que aquele olhar me aponta. O que me chama atenção, o que vibracionalmente me chama atenção e me conecta com aquele lugar. Porque senão é uma leitura burocrática. Áries em tal coisa faz isso, o touro e tal não sei o que lá, papai, e Saturno na casa 4, quem nasceu de não sei com ascendente e tal, não funciona. Não funciona. Não funciona para a astrologia e não funciona para a ciência. É isso que eu quero dizer. E é isso que ela mostrou, que apesar de ter lá os genes, etc., papai, as duas têm características diferentes, porque têm ambiências diferentes. É uma alma encarnada nesse corpo diferente da outra. Não existe nenhuma alma igual. Todas as almas são diferentes, encarnadas nesse corpo. Pegaram a chave? Interessante, né? Não é interessante isso? Muito interessante. Você gostou, Juramar? E você riu, Mila, Blau, o que você tem para dizer, nossa querida Smurfette?
Esse exemplo que você deu, né, dos gêmeos, eu tenho exemplo bem vivo, que é das minhas primas. Elas são gêmeas, nossa, completamente diferentes em tudo. Então, uma é extrovertida, outra é introvertida, não é? Uhum. Certo? E eu vou te dizer, você sabe quando elas nasceram? Sabe a data de nascimento delas? 5 de fevereiro. Tudo bem, não importa o ano. 5 de fevereiro são Isso. aquarianas, né? Isso. Certo? São aquarianas. Eu vou te dizer aqui, ó, de cara, uma delas é livre, tem liberdade, solta no mundo e etc. A outra exerce uma liderança, quer impor liderança e fica tentando controlar o que está à volta. É isso? É isso mesmo. É isso, gente. Você está entendendo? As pessoas falam, Luiz é a pitonisa. Não, cara, é estudo. E por que que isso acontece? Eu mato a cobra e mostro o pau na história. Eu fico só... Porque eu poderia me valer do meu poder como místico. Isso a maioria faz, entende? As pessoas trazem esse lugar e aí ficam quietas e aí fica exercendo esse poder. Isso é sedução. Esse é o lugar que não é justo, que eu falei ontem no terceiro encontro da Chave Mestra. Então, por que que eu estou dizendo isso? Porque eu entendi nos meus estudos que os gêmeos, eles exercem uma função, um deles, da função do signo que nasceu, no caso Aquário. E o outro, ele vai exercer a função do signo oposto, que é Leão. Vai ficar na sombra. E eu vou te dizer que aqui, que tem mais liberdade, etc., é a mais bem-sucedida. Não é? Tem mais sucesso. A outra fica exercendo aquilo, mas com dificuldade na vida, etc. Por quê? Porque está exercendo a sombra. Onde está o Sol? O Sol está em Aquário. Lá embaixo, o Leão está escuro. Ela vive a sombra de Leão. Então, faz mau uso do poder, provavelmente, de Leão, dessa autoridade. Ao invés de ter autoridade, é autoritária. Ou pode fazer do reinado dela, o Rei Leão, sabe o Rei Leão? Pode fazer do reinado, destruir o reinado, ao invés de construir, ficar destruindo o reinado, etc. Enfim, fica exercendo a sombra e sem liberdade. Falta liberdade da história para ela. Todos gêmeos, um vai fazer isso e outro vai fazer outro. Quanto mais próximo, mais isso vai acontecer. Se eles entendem que eles são opostos complementares, então a aquariana vai ajudar a leonina a ter liberdade e fazer a liderança dela de uma forma libertária, né? E vice-versa. Mas a maioria não faz isso, a maioria anula. Uma se anula, a outra exerce a função. Então, a solução, o que é? Não estarem juntas, estarem, sabe, uma no Polo Sul, outra no Polo Norte. Porque a hora que a de Leão se afastar, ela vai começar a acender Aquário nela. Enquanto ela estiver perto da de Aquário, isso vai estar abafado. Isso é muito doido, cara. Então, assim é. Eu percebi isso num filme chamado Recock, que é um filme do Will Smith, que ele é um super-herói todo doido, que ele destrói tudo, ele vai salvar o mundo, mas ele acaba com os prédios, etc. Ele enche a cara, ele bebe, ele é um super-herói. Ele voa. E nesse filme, no final, do meio para o final, se desvela que ele tem uma alma gêmea, né? Que é uma mulher, e que cada vez que eles estão perto, eles perdem o poder. Quando eu assisti aquele filme, eu falei, cara, é isso aí que acontece com gêmeos. Ficou claro para mim, caiu a ficha. Aí eu comecei a estudar um monte de casos de gêmeos, puf, batata, todos. E isso é um astrólogo, como isso é um cientista. É estudar o que está aí na evidência. De quem? Do ser humano. Não é do nada, do aquém, entendeu? É do além. Não, é o que está aí. Quando eu falei que 2020 ia ter problema, eu estudei o quê?
Eu estudei o mapa de Saturno, porque nós estamos no macrociclo de Saturno lá atrás. O que aconteceu há 200 e poucos anos atrás, que era o macrociclo de Saturno? Isso. Então, logo, vai acontecer algo parecido agora. Estudo. Trabalho. Bom, a arte da autoconfiança, que muito legal. Adorei ler esse livro, hein? Ele é leve, ele é consciente, tem uma pegada muito legal de consciência dessa questão da não polarização, desse feminismo translocado, queimar sutiã, rasgar calcinha, entendeu? Não tem essa bobagem, isso é uma bobagem completa. Né? É trabalhar com a força das Amazonas. O arquétipo para a mulher recuperar isso são as Amazonas. E o começo do filme da Mulher Maravilha traz muito isso, cara. Muito isso. É muito legal ver essa força ali nas Amazonas. Alguém quer trazer alguma coisa para a gente seguir a nossa existência? Eu ir para o meu leito real? Eu gostaria de falar que realmente foi um livro muito bom, né? Eu não estou participando desse movimento, mas me chamou a atenção, né? Por causa do Aurim, e realmente tem muito a ver com os meus processos, tem muito a ver com... Teve, acredito que, aprendizado, né, nessa leitura. Não sei se eu vou continuar depois nos outros livros, vamos ver, né, de acordo com a minha agenda aí, mas foi muito bom, os comentários, tudo que emergiu dessa leitura foi bem positivo. Muito bem, Hilma. Nós vamos ler um livro por semana. Estamos aí, nessa doideira. Juramar, quer falar alguma coisa? Mila? O silêncio é uma breve silêncio. Nada? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Estou no trabalho, tudo bem. Fechado para balanço. Então, queridos, lembre, quinta turma do 12 em 12, até hoje, meia-noite, esse valor de 997, de 1.400 por 997. Corram lá, faça a sua inscrição. Lembre que uma mentoria comigo, só a mentoria é 177, só para vocês terem uma base da história. Vocês vão estar 144 dias comigo. Um beijo na alma de vocês e a gente se vê amanhã no Aliança 559. Quem é turma 3 e turma 4, mentoria hoje à noite. Da turma 3 e da turma 4, as duas turmas. À noite eu vou estar na bagaceira, desde as 7 horas até sei lá que horas. Um beijo na alma de vocês. Amanhã tem o Mastermind, né, do livro. Amanhã não. Você quer fazer o Mastermind do livro? Não, não tem. Todo sábado. Não, vai fazer do outro livro. É o movimento do verdade, do André Luiz, leu, e ele fez desse livro hoje. Como verdade. A gente não tinha acabado, eu não fiz. E não estou sentindo a necessidade de fazer, porque acho que está tudo bem. Quem aproveitou, aproveitou. Quem não aproveitou, não aproveitou. Certo? Tá certo. Tudo bem? Então, a gente se vê amanhã às 5h59. Tem aliança, 5h59 amanhã. Tá bom? Beijo. Valeu, gente. Até mais. Tchau.